Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro. As amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Ah, isso aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os desafios e as alegrias de uma gravidez aos 40, após os 40. E os caminhos que existem para essa jornada. O pós-parto imediato com gêmeos. Gente, é muita coisa que vai rolar hoje. Então, fica com a gente até o final. Curte nosso vídeo, envia para quem você já sabe que vai curtir esse tipo de assunto, que ajuda muita gente a continuar entregando esse nosso conteúdo para as mãezinhas por aí, tá bom? Então fica com a gente, bora lá! Bora! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, eu não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe do Rafa e do Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de um filho, o Leozinho. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela é mãe da Maitê, da Sofia, médica, ultrassonografista e bailarina, a doutora Fernanda Nunes. Oiê! Seja bem-vinda, Fer! Obrigada. Delícia Obrigada. ter você aqui. Obrigada pelo convite. Naná me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a minha história, né? Sobre os trajetos até ser mãe. Tô aqui. A Ai, história que mais delícia. inspiradora, gente. E tem história, incrível, hein? assim. Que delícia, vai ser ótimo. E aí, Fer, conta um pouco pra gente da sua jornada, né? Você é médica, você sempre quis ser mãe, mas conta assim como que foi a decisão de ser mãe, como foi toda essa viradinha de chave que tem toda mulher, né? Na realidade, eu sempre quis ser mãe. Né? Isso, inclusive no meu grupo de amizades, eu sempre fui apontada como aquela que sempre quis ser mãe. E, obviamente, eu demorei de casar, né? E aí você acaba retardando um pouco esses... Até um sonho, né? Sim, até um sonho de ser mãe, você foi retardando. Quando eu casei, você vai curtir o casamento, né? Enfim. E com o tempo eu fui colocando isso pro meu parceiro, né? Pro meu marido, dizendo assim, olha, vamos ser pais, vamos ser pais. E ele sempre questionava esse tempo. Ai, não é hora agora. Ah, tá faltando isso. Ah, vamos juntar aquilo. Ah, vamos fazer isso. Mas eu tinha ciência da minha idade e de uma possível dificuldade, apesar de não acreditar nela, né? Porque Então, a gente assim, nunca acredita que vai acontecer com a gente. Imagina. Tudo, né? Imagina, É uma coisa imagina. natural, Vai acontecer né? com o vizinho, mas não vai acontecer com você. Né? Então, assim, eu lembro que com uns 30 anos eu tive uma amiga que virou pra mim e fez assim, Fê, congela óvulos. E naquela época eu fazia que absurdo congelar óvulos, né, com 30 anos. É, Quer 30 dizer, a época, anos. é a época ideal pra congelar óvulos. óvulos. Na frente. Né? Eu com 30 anos tava nessa também, Pois pensando. no auge da minha solteirice, agora, vou congelar óvulo, né? Então, não. E aí a coisa foi levando, então eu casei tarde, com um ano e pouquinho de casada, eu vou suspender o anticoncepcional e bora ver o que vai vir. Né? Se vai vir para que seja bonitinho, como todas as mulheres, a gente engravide, faça surpresa pro maridão, faça surpresa pra vovó e pro vovô e pra todo mundo, mas não aconteceu. Você casou com quantos anos? Eu casei com 34 para 35. 34 para 35. 34 para 35. E aí, com ali, meus 30, logo depois, eu casei em final de 2013, final de 2014, um ano certinho, eu suspendi o anticoncepcional. E aí, fiquei sem anticoncepcional para ver o que ia dar. Efetivamente, a gente não se dizia querendo engravidar e... Né, tentantes. Nós não nos dizíamos dessa forma. Mas não vinha. E eu também estava achando que estava tudo bem, porque eu não estava fazendo um negócio conforme, né, planejado, mas vamos. Queria uma surpresa, mas essa surpresa não apareceu. Então, assim, o meu desejo sempre existiu. Né? E depois, com o tempo e com a maturidade, você vai querendo dividir isso com o seu parceiro. Porque também você não vai dar uma de... Você não possa, entenda. Mas naquele contexto ali, eu não ia dizer, não, a gravidez é minha, eu vou fazer sozinha, que isso não existe. Né? A não ser que você realmente não tenha um parceiro e isso é estimulado. Sim, e uma outra você situação, quer ser, né? outra situação. Mas ali, naquele contexto, não convinha. Então, era mais ou menos isso aí. Legal. E não rolou essa gravidez. Não rolou essa Ô, gravidez. Fê, e como que foi isso pra você? Porque assim, eu acho que hoje é mais comum as mulheres retardarem um pouco, né, a gravidez. Esperar um pouco, sei lá, priorizar a carreira, estabilidade financeira.
Mas como que foi isso pra você, que é médica, que tá nesse meio, sabendo dos riscos, e ai, comigo não acontece? Como que foi perceber que você estava enfrentando essa dificuldade? Na realidade, não foi nem eu que percebi, né? Então, assim, foi tudo muito que tá demorando, deixa eu ver o que tá acontecendo, eu vou correr atrás, e sem acreditar que aquilo ali estava acontecendo comigo. Nesse período... Você foi entendendo da cor do processo que estava acontecendo mesmo. O que aconteceu? Nesse período que eu suspendi o anticoncepcional, no ano seguinte eu fui fazer um curso de ultrassom em Ribeirão. E aí aconteceu de eu engravidar sem saber, que eu comentei aqui em off com as meninas, mas foi assim, foi uma piada, porque a pessoa estava num curso de ultrassom como cobaia, né, e descobri minha gestação ali, foi assim, um negócio assim, que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, como que eu me explicava. Imagina a situação. E no já revelação de conta aí um pouquinho pra gente, Fer, então, conta como que foi essa então assim, essa descoberta, conta como que acabaram foi as depois. Pacientes, e aí as mulheres do grupo fez, então vamos ser nós, os cobaias, pra gente treinar mais um pouquinho, ultrassom uma na outra. E aí, enchemos nossas bexigas, porque tem que fazer com a bexiga cheia. Aí, na minha vez, eu tenho um parecer anatômico legal, porque eu tenho um útero retrovertido, não vem um caso, é um posicionamento do útero. Então, houve uma certa dificuldade. Não vem um caso. E aí, houve uma certa dificuldade de enxergar a camada interna do útero. E as meninas, a gente pode apertar um pouquinho? Pode. Porque a gente tá achando que tem uma vesícula aqui. Vesícula, gente. Parece um saquinho gestacional. Que saquinho gestacional, gente? Nem atraso menstrual tem. Tô loucas. Mas você não tá sem uso de anticoncepcional? Você não tá tentando engravidar? Sim, tô, mas não tô. Não é. Não tô grávida agora. Não é. Isso Sem 2015. né? E aí, a gente pode chamar os professores? Pode. De repente, aquela sala cheia de médicos, colegas. Ai, meu Deus do céu. Enfim, era uma gestação. Fiz o teste, deu beta positivo. Não tinha nem atraso menstrual ainda. Dali a 2 dias do que seria a minha descida da menstruação, minha menstruação desceu. Na verdade, era uma gestação não embrionada, a minha primeira perda. Né? A minha primeira perda efetiva. Talvez se eu não tivesse feito ultrassom, nem estava grávida, é a vida que segue, né? Mas aí, no momento que você sabe, aquilo vira um luto. Então, foi o primeiro luto. Com certeza. Da gestação, foi ali em 2015. Dali pra frente, eu falei, não, agora eu vou tentar efetivamente. Sem tentar efetivamente, eu engravidei. Agora vamos tentar efetivamente para poder engravidar. E aí, não veio. 1 ano e pouco depois, eu comecei a fazer novamente um outro braço de um curso de ultrassom. E aí eu já estava em Ribeirão, que eu digo que Ribeirão é o antro da fertilização. Né? Eu fiz, olha, eu vou ouvir um colega que trabalha com fertilidade para poder ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Se é isso mesmo, o que eu posso esperar, se eu não posso esperar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E aí aproveitei e marquei com uma colega lá numa clínica lá em Ribeirão. E chamei meu marido, óbvio, né? Porque eu digo que consulta de fertilidade é uma consulta de casal, não é uma consulta da mulher. E aí ele, é isso mesmo que você quer? Eu também ainda acho que não tá no tempo. Eu falei, não é questão de não estar no tempo. Eu acho que pra mim tá passando do tempo já. Essa altura eu já tava com meus quase 38 anos. E aí ele fez assim, então tá bom, bora. E eu gosto, o Marco tem meu esposo tem um perfil que ele é muito de ver números. E eu digo que esse é o grande problema de quem vai partir para um processo de fertilização, de inseminação, a parte que a ciência vai ajudar. Por quê? Porque a ciência mostra números. O tempo todo. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência, né, com a parte de ciência. Sim, porque eu também acabei indo para consultas, depois das minhas perguntas. E aí você vê na curva uma mulher com a tua idade, com a quantidade de óvulos que você tem, de folículos que você tem, você cai naquela curva que é de 73,3% para poder engravidar. Opa! Sim, mas a ciência, minha gente, a conta da ciência não é exata, né? Sim. Tem uns 73 que você pode cair nos 27% ali e para fora. E eu meio que caí nessa grade aí do negativo. E ali a minha médica virou pra mim e fez, Fê, olha, o tempo que você tá sem uso de anticoncepcional já era pra você ter engravidado. Não só uma vez, mas mais de uma. E aquilo eu meio que congelei. Como assim? Ela fez, o ser humano, você sem anticoncepcional, namorando regularmente, não tem por que não engravidar. E aquilo foi meio que, poxa, e agora? Aí a gente foi atrás de ver todos os exames. Tinha umas vírgulas aqui, outras vírgulas acolá, que a gente conseguiu dar uma ajustada, mas de forma geral eu já tinha uma baixa reserva ovariana. E no antimileriano, né, que é um hormônio que você dosa, e
tinha uma baixa reserva folicular mesmo. Né? Então, eu já comecei com uma chance pequena diante, vou dizer assim, dentro do espelho que eu já tinha, ainda tinha aquilo ali para poder botar mais para baixo. E aí, ela fez assim, não, mas dá para tentar, só que eu vou mudar. A gente tinha pensado inicialmente fazer uma inseminação e a gente vai partir para fertilização, né? Eu fiz tudo bem. Ela fez, olha, a inseminação, para quem não conhece, para quem não sabe, o que é a inseminação? A inseminação, você estimula a mulher, faz ela ovular e você faz a coleta do sêmen, injeta a coleta do sêmen livremente no útero da mulher e ele corre sozinho para poder buscar o óvulo que você fez romper, né, com a medicação para poder engravidar. E aí a chance de vir múltiplos, Sim. né, é imprecisa, porque você não sabe o que pode acontecer. A fertilização não. A fertilização você estimula a mulher a ovular, mas ela não vai ovular, você vai segurar a ovulação dela. Ela vai romper, só que ela vai romper sob visão deles. Eles vão lá e vão sugar aquele óvulo, e vai o óvulo e vai o sêmen para o laboratório para poder tirar o esperma, os melhores espermatozoides. E aí eles fazem a junção em laboratório e depois eles implantam os embriões ou o embrião. Né? Pode acontecer de virar múltiplos? Pode. Se você implantar 2, né? E se você implantar 1, também pode virar. Pode virar mais 1. Ah, porque daí vai dividir. Então essa é a diferença. Ela fez, eu acho que a inseminação no seu caso não convém, porque como você já tem uma baixa reserva de folículo, né? O folículo já é pouco, a gente não sabe se isso aí vai romper, se vai romper é viável. Então é melhor a gente enxergar isso aí e já calcular isso aí. Beleza? Beleza. Essa conversa foi mais de 2018. Mais de 2018 foi. E aí, quando foi setembro, eu parti pro primeiro procedimento. Aí nós começamos a fazer as medicações. Aí tem controle de ultrassom, pra ver se tá crescendo, nananá. Quanto cresceu ali, Fernanda? 0. Segundo luto. Eu já ouvi assim dizer, né, que a negativa é segundo luto. Segundo luto. Foi implantado um só, é isso? Não foi implantado nada, não tive não nem foi, óvulo não pra colher e teve. fazer embrião. Entendi. E aí eu acho que Carol, a minha médica, ficou tão sensibilizada comigo que ela fez assim, não, a gente vai fazer um outro ciclo. E ela nem me cobrou o segundo ciclo. Entendi. Aí eu emendei um segundo ciclo, logo de cara, assim, em setembro. E aí emendamos o segundo ciclo e eu fiz um óvulo na colheita. Fiquei super feliz. Só que era um óvulo imaturo. Nossa, Fer. Morreu. Né? Então, setembro, morreu. 0 embriões, 0 chance, respira fundo. Vamos tentar natural até a gente juntar de novo, juntar economicamente para poder recomeçar, porque tudo isso é um custo. É um custo, né? A inseminação não é tão alta, isso eu falo muito com as minhas pacientes, né? Porque agora eu me tornei uma pessoa que eu falo. Falo, mostro e peço, corre atrás, não custa nada conversar. Quer dizer, custa a consulta, mas é uma consulta ginecológica, né? Então, assim... Vai se informar, né? Vai se informar, vai fazer sua poupança, para que lá na frente você não passe uma dificuldade. Mas não tô a fim de ser mãe, nem penso nisso ainda. Sim, mas isso é hoje. No dia de amanhã você não sabe o que pode acontecer, né? E se você engravidar naturalmente, beleza, você desfaz dos seus óvulos, vê o que você vai fazer. Senão você tem a sua poupança. Então eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla da questão de você segurar os seus óvulos. E eu acho que assim, as mulheres hoje em dia, assim, eu digo até meu ciclo de amizades, assim, todo mundo, tipo, não, vai deixando, e todo mundo entra nessa de que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não é a hora, não chegou minha hora. Eu fui uma dessas que, assim, eu me arrependo, não que eu tenha começado a tentar muito tarde, assim, né? Mas hoje em dia, depois de tudo ter acontecido comigo também, tive o meu primeiro filho, depois 2 perdas, terrível, assim, pra mulher, isso. Aí, depois que veio meu segundo filho, eu me arrependo, sabe? De não ter, começado antes essa jornada. Então, assim, toda vez, e eu queria usar o episódio hoje pra dizer isso também, sabe? Me veio, né? Como um alerta, assim, sabe? Porque eu fui essa, né? Então, tipo, beleza, o meu filho, mas tá tudo bem, eu vou começar aqui com 30 e poucos, tentar, não lembro exatamente quando eu comecei a tentar,
Mas aí eu tive o meu primeiro filho, aí quando eu fui pra ter o segundo, que aí eu esperei mais um tempo, daí eu já tava com 37, entendeu? E esse cálculo a gente não faz lá atrás, antes dos 30, entendeu? E aí com 37 começou a acontecer todos esses gente problemas. é a geração, né, do vai fazer carreira, vai estudar, vai trabalhar, depois você pensa em casar, em ter filho. E eu também passei muito por isso, porque quando eu era mais nova, eu falava que com 25 anos eu queria estar casada e com filho. Eu também. A hora que foi chegando... A hora que chegou nos 25 falar o quê? Eu casar? Eu falei, meu Deus, não, eu casei com 24, mas eu falei, filho agora? Meu Deus, eu tenho tanta coisa pra viver, eu não quero filho agora. E daí, eu tomava anticoncepcional desde os meus 18 anos, por conta da minha cólica menstrual, que era muito forte. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional por conta disso. Aí, eu fiquei 10 anos tomando, e com 28 eu falei pro Otávio, amor, a gente vai ter que ver um outro jeito aí de prevenção, porque eu não quero mais tomar anticoncepcional, porque é muito hormônio, não quero mais jogar isso pra dentro do meu corpo. Falei, eu vou parar. Ele falou assim, tudo bem, só que a gente tá numa idade legal pra ter filho, então não vamos nos prevenir. E foi assim. Eu falei, então tá bom, vamos deixar rolar. E a gente foi deixando rolar, e ele ficava mais pensando, falando assim, e aí, deu certo, não deu? Só que eu tava muito assim nessa coisa, vamos deixar rolar, vamos deixar fluir. Nesse estilo Nayara de ser. Nesse estilo Nayara de ser, tipo assim, vamos deixando acontecer. Quantas Se não conversas acontecer... eu tive com a Nayara sobre isso, porque daí depois começou a acontecer os meus problemas, e ela falava, Má, e eu ainda nem engravidei, né? Ela falava, e eu passando tudo esses perrengues, nossa, como que a mulherada vive coisa, não, gente? A gente vive. Fer? E daí foi dos 28 até os 31, sem engravidar. E eu falo assim, né, que eu não... Por mais que eu ficava pensando, eu falava, nossa, será que eu tenho algum problema? Será que eu não vou conseguir engravidar? Ao mesmo tempo, eu acreditava muito que é porque não era a hora. Então eu falava, se não tá vindo é porque Deus não tá mandando e não é pra ser agora essa hora. Aí o Otávio, ele chegou a falar pra mim, ele falou, amor, vamos começar a fazer exame, vamos atrás pra ver. E eu não quis ir. Eu falei, não, eu converso com Deus, eu falo pra ele que esse daí... E assim, isso daí foi um pensamento meu, mas também não falo pra ninguém fazer isso, porque vai que vai passando, então é bom ir atrás. Não era tão avançada, né, Naná? Exato. A hora que a gente... Essa semana eu acho que eu tive uma paciente assim, eu falei com ela fez, eu não sei se eu quero, Eu fiz, cara, se der um prazo de 1 ano. Se não acontecer em 1 ano, corre atrás, porque você está dentro de uma janela que você ainda tem uma possibilidade real e legal de congelar os seus óvulos ou de tentar um processo de fertilidade que vai lhe ajudar. Eu digo que a ciência está aí para ajudar a gente, não para atrapalhar, né? Então, eu fui atrás disso, mas eu fui tarde. Então, né? E foi aí, isso. E aí começaram os meus perrengues, vamos dizer assim, né? Então, eu fui... Aí, eu falei com vocês em setembro, eu perdi, aí a gente juntou uma reserva boa e março do ano seguinte, março de 2019, eu comecei de novo a tentar. E aí nós voltamos na mesma clínica, com a mesma médica, tudo bonitinho, e lá eles tinham um programa que eles chamavam de programa múltiplos. Então você pagava um valor um pouco maior e você tinha 12 chances de fertilização. Porque o objetivo deles é que você saísse mãe dali. Tá legal, 12 chances a gente vai engravidar, né, gente? Fala sério. Em 12. Não, vai acontecer. O Marco fez os cálculos lá no papel dele. Poxa, cada fertilização vai sair por tanto, vai sair muito mais em conta. Bora. Começamos. De novo, fazia ciclo que não vinha nenhum, fazia ciclo que vinha um imaturo. Aí eu comecei a juntar os mais ou menos perrengue para poder formar uma duplinha, né? Porque aí eu fui ficando mais velha, né? 38, tava chegando já com 39. E aí vamos começando a coletar. E aí agora como é que não é, né? E fecha a agenda e viaja para Ribeirão, né? E todo mundo sabendo, e aquele horror de exames, e ultrassom, e uma ansiedade, e por aí vai. Acho que essa ansiedade aumenta mais ainda com todo mundo sabendo, né? Então. Porque fica mas todo aí mundo fica naquela, conto pra assim. todo mundo, não conto pra todo mundo, conto que Às fiz, vezes é melhor, conto que não fiz. Às vezes é melhor contar porque ficam perguntando tanto, né? Eu já tive todas as opções.
Eu já tive as opções de contar, as opções de não contar, e eu cheguei à conclusão que contar sempre é melhor. Mas aí pra mim, é pra Fernanda, porque é o perfil de cada uma. Porque eu achava que pra mim, se, por exemplo, eu percebi que eu perdendo as pessoas sabendo, o sofrimento e o acolhimento era melhor. Eu perdendo sozinha, sem ninguém saber, pra mim era um buraco negro, assim, absurdo. Né? Eu acho que não teve nenhum período meu, assim, de perda que não soubesse ninguém, só eu e Marco. Pelo menos mais alguém, minha mãe e minha irmã, né? Já tava sabendo, minha sogra nem tanto, porque minha sogra teve um viés nesse meio do caminho, que minha sogra se acidentou, então, assim, teve eu ainda tive esse perrengue. Mais isso no meio. Mais isso. Ainda teve a pandemia. Nossa, a pandemia. Ela aparece em todos os nossos episódios. Ainda teve a pandemia. Pandemia, gente, tem 5 anos. A gente fala da pandemia como se ela tivesse 100, mas ela só tem 5. Exato, a sensação é essa, né? Parece que foi outra vida, mas, gente, foi ontem. É outro capítulo isso aí, né? Porque aí, o que a gente vai fazer com o programa Múltiplos na pandemia? Não pode ir na clínica, não tem urgência, não tem emergência, né? E aí chegou um ponto que eu já não queria mais engravidar, porque eu não sabia como é que era a doença na gestação, e aí como é que não é, aquela confusão toda, enfim. Mas assim, no ano de 2019, eu acho que eu fiz, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiz umas 3 coletas e eu fiz uma transferência em 2019. Essa transferência foi em outubro, novembro do ano de 2019, sem sucesso. Isso eu me lembro porque eu estava viajando para Salvador com demo positivo. E eu lembro que chegou lá, todo mundo estava muito feliz, né? Uma semana durou. Sangrei, perdeu, paciência. Aí rompemos o ano com a pandemia, né? Sim. Então, a última coleta que eu fiz em 2020 foi em março. E nós ficamos 2020 todo naquela expectativa do que ia acontecer. Né? Então, naquele período, eu já não sabia mais se eu queria engravidar. Não que eu não queria engravidar, mas eu não queria engravidar naquele período. Naquele momento. Porque era tudo uma incerteza e eu não parei, né, gente? Então, eu trabalhei com Covid, eu tava dentro de hospital. Você como médica, né? Então, assim, eu falei, não quero, vamos segurar um pouquinho. E a própria clínica segurou. E quando foi em dezembro, que eles começaram a liberar um pouco ali em setembro, outubro, eles começaram a liberar as coisas mais restritas, né? Saiu do online só, a gente começou a voltar. Eu fiz, então deixa eu ligar lá pra clínica pra saber. Aí eu lembro que eu fiz uma coleta em dezembro e eu tinha um embrião congelado. E aí eu fiquei com 2 embriões congelados, no finalzinho de dezembro de 2020. Aí, 2021, janeiro, saíram as vacinas. Aí, nós, da área de saúde, tomamos, né, logo os primeiros ali. Eu falei, beleza, eu vou fazer as 2 doses pra ficar legal. E aí, eu parto para vacinar. Acabou que meu processo de vacina... porque, gente, olha, isso também retardava. Tudo, né? Era uma preocupação, né? Gente. Todo o processo de... E o efeito do vírus nesse embrião. Né? A vacina nesse embrião. Tudo que a gente não sabia como é que ia acontecer. Eu ainda tive outro perrengue na minha vida. Eu tomei a vacina na terça-feira do Covid. Foi terça-feira. Na sexta, eu fui mordida por um cachorro. Eu tive que fazer... Meu Deus! Eu tive que fazer antirrábica. Não queriam me dar antirrábica. Foi um fuá nessa Jaú. Quase que eu saí na imprensa. Por que não queriam te dar antirrábica? Porque muitas pessoas falam que a raiva urbana, ela é muito baixa. Ela é menos de 1%. Em Jaú, então, quando você pega isso dentro da pneumologia da cidade, né? Você vê que não é muito alto. Eles não queriam me dar. E eles não queriam me dar por 2 motivos. Um era esse, que a incidência era muito baixa, mas eu podia ser 1%, né? Eu fiz, cara, não quero morrer, não. Nem muito bem de raiva. Deixa o cachorro morrer da minha raiva, não eu dele. E depois, porque eu tinha 3 dias que eu tinha tomado a vacina da Covid. Nossa, e eles diziam que não podia misturar, porque não sabia a reação. Ai, pensa numa confusão. Aí nesse ínter eu tive que tomar, acho que são 5 doses da rábica. Olha, pense que foi. Eu sei que terminei tudo com gripe, era abril. Aí, era o quê? Era abril já. Abril, era abril. Entendi. Nessa altura do campeonato, isso é abril de 2021. Beleza, vamos tentar. Eu vou tentar 1 em maio. Aí foi quando a gente voltou pra aula de tecido, que aí entrou a questão do tecido quando eu conheci Naná. E aí eu fiz assim, eu vou fazer uma aula teste, mas eu não sei se eu vou ficar. Por quê? Ali eu fiz outra transferência. E eu engravidei ali. De novo. Mais uma vez, eu lembro que o positivo veio no Dia das Mães. Do maio daquele ano. Assim, é muito, muito marcante, né? Sim. Veio no Dia das Mães. Então foi aquela todo mundo feliz. Né? Minha mãe não estava aqui, eu estava com as pessoas queridas minhas aqui de Jaú. E foi aquela comemoração toda, finalzinho de maio, início de junho eu comecei a sangrar. Então durou o quê?
2 semanas. 2 semanas. Sim. Né? É o segundo domingo, né? É, Dia das Mães, 2 metade do semanas. mês. Eu lembro que comecei a sangrar no finalzinho de junho. Respira fundo e bora, Ai, né? Tenho mais algumas chances. Assim, essas são algumas perdas que eu me lembro, né? Fora ciclos que vieram negativos e tudo mais. Sim. E aí, quando foi final do ano, eu acho que eu Ciclo negativo é quando não tá propício para implantar. Não, às vezes eu não tinha nem óvulo. Não chega a ovular. Não tinha nem óvulo maduro para poder fertilizar. Entendeu? Às vezes até fertilizava, mas o embrião não desenvolvia. Porque aí vem a parte técnica do negócio, né? Nessas horas é melhor você ser paciente, não fica pensando muito nesses números, não. Enfim, aí fomos levando. Aí rodou 2021. Não, aí já é 21, né? Que eu falei que rodou a pandemia. Pronto. Aí esse ciclo, o que foi no Dia das Mães não foi 2021, não, foi 2020. Não, foi pandemia? Não, foi 2021, sim. Foi 2021, sim. Foi no Dia das Mães, foi isso mesmo, 2021. Aí eu comecei a fazer aula de tecido. Naquele ano eu comecei a fazer aula de tecido. Eu abortei e na semana seguinte eu comecei a fazer aula de tecido. E aí, nesse período aí de começar a sangrar, terminar de sangrar, eu já tava com a minha, acho que na minha 10ª fertilização. Isso assim, eu tô contando porque é mais ou menos o que eu me lembro, porque eu tinha um pacote de 12, né, gente? Sim. E aí, o que é que nós vamos fazer? Eu virei pra Marco e fiz, não vou mais tentar nada. Chega. Ou vem natural, ou vem se Deus quiser, ou eu não quero. Só que eu tava indo contra um desejo meu, né? Um sonho. Acho que a emoção, a frustração. Isso é muito ruim em todos os aspectos, porque não era nada disso que eu tinha planejado pra minha vida. Né? Muito pelo contrário, e eu tinha um desejo muito maior, que era, eu queria gerar. Então, o gerar não é simplesmente educar e criar uma criança, é você produzir essa criança em você. E eu queria ter esse sentimento. Eu queria passar pelos perrengues que uma gestante passava, apesar de eu achar que, mais uma vez, muito positivista, que eu não ia ter perrengue nenhum. E falar isso, né? Eu queria gerar. Às vezes, nós aqui, a gente consegue entender isso. Mas quem não é mãe não faz ideia do que é isso para uma mulher. Que quer, assim. Não, eu acho que até... Ó, eu vou até lhe corrigir. E da importância, eu digo. Eu vou até lhe corrigir, porque assim, na realidade, eu acho que gerar é um caminho. Sim, eu tô querendo dizer assim, do seu sentimento. Sim. É na disso. realidade, eu não ia me sentir inferior se hoje eu partisse por uma adoção, certo? Porque é aquela história, né? As dificuldades da maternidade viria de qualquer forma. Mas eu queria ter o sentimento do gerar. Eu queria sentir uma criança em mim. Que é profundo demais. Isso, gente. muitas mulheres não têm esse sentimento e tá tudo bem. Sim. Né? Ou voltei de uma forma tardia. E aí pode ser que tenha algumas dificuldades para solucionar esses problemas, né? Vamos dizer assim. E tem muitas mulheres que querem ser mãe de qualquer forma. E aí, quando veio essa minha última perda, esse questionamento de ser mãe foi levantado à tona. Né? Porque era um ser mãe que estava conflitando com o gerar. E eu queria as duas coisas. E aí meu esposo fez assim, cara, vamos partir para adoção então. E aí eu falei, não, adoção não quero. Porque não estava no gerar. Não envolve gerar, né? Não envolve gerar. Ele fez, então vamos para ovodoação. Não, também não quero ovodoação, eu quero o meu. Né? Eu não quero gerar uma criança que eu não consiga ver ela no meu espelho. Né? Olha que absurdo. Mas é verdade, porque a gente busca o nosso reflexo nos nossos filhos. Sim. Esse processo seria um óvulo de uma outra pessoa... De uma doadora. Implantado em você. Você implantado faria a gestação, Exato. Né? É uma pessoa mais jovem, com um óvulo de qualidade, um gameta de qualidade. Porque isso pode vir tanto de um óvulo, como pode vir de um espermatozoide. Se o problema for com o marido, e se forem casais homoafetivos, também. Né? Então, casais de homens, né, vão precisar do óvulo e de uma barriga de aluguel. Pra ser... Paulo Gustavo e o esposo dele, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, eu tô vendo ele na minha frente, esqueci o nome. Thales. Pois é, Paulo Gustavo e Thales. Tem 2 meninos lindos de gametas de espermatozoide deles e de óvulos doados. Né? Mas os meninos são a cara deles. Uma a cara de Thales e outra a cara de Paulo Gustavo, porque a gameta é dele, né? O espermatozoide é deles.
os casais de mulheres, não sei se vocês conhecem Nanda Costa e Lanlan. Aham. A menina é a cara de Nanda, porque os óvulos são de Nanda e os gametas são de doadores. Os espermatozoides do doador, né? E você pode ter um embrião. O casal tem uma dificuldade e por idade, a mulher já é mais velha, as mulheres já são mais velhas, por exemplo, você pega um embrião, o óvulo de um, o espermatozoide do outro, faz no laboratório e implanta na mulher, Dentro da mulher. né? Então, São várias são alternativas. várias alternativas, né? são caminhos de ser mãe. E aí a minha conversa com o meu esposo foi essa. Quais são os caminhos que a gente pode ser para nós sermos pais? Né? Então já estamos tendo uma dificuldade. E para mim era muito difícil de aceitar. E aí eu falava com ele, não quero. Não quero. Ele fez, mas qual é o problema? Eu fiz, o problema é esse, eu acho que eu não vou me reconhecer nas minhas filhas. Eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque ele fez assim pra mim, se esse é o problema, que não seja nem o meu espermatozoide, que venha tudo de fora. Que a gente vai... Ele fez, eu não tô acreditando que depois de tanto tempo a gente vai jogar toalha, né? Eu fiz, tá, tudo bem. Quando ele falou isso, eu entendi que ele também tava junto na luta. Ele tava. Né? Que não era uma briga minha. Aí ele falou assim, Fê, larga muito de ser boba. Os gatos da gente têm tudo a mesma mania, a mesma cara. E ele é outra espécie. É um felino. Pingo é chato igual a você. É metódico igual a mim. Aí você fica reclamando do que vai vir de fora. Vai ficar tudo a mesma cara da gente. Eu lembro que nessa época eu tava com 2 terapeutas já, porque eu já tava na beira da loucura. É verdade, né? Eu já tava na beira da loucura. E aí minha terapeuta falava muito isso, Fê, para pra pensar o que você quer, né? E o que vai pesar muito. E eu fazia, porra, eu não vou abrir mão de gerar nessa vida, eu preciso gerar. Vou conversar com minha médica. Fui conversar com a Carol pra saber como é que era essa questão de ovodoação, né? Pra gente poder entender um pouco do que tem na lei, do que pode, do que é isso aqui no Brasil. Ela fez, Fê, é tudo muito organizado. Nós como clínica, a gente toma conta disso, né? A gente que vai atrás da sua doadora, a gente não é qualquer mulher que vai poder doar, a gente vai pegar mulheres que tecnicamente de saúde estão perfeitas, mesmo que isso seja uma entrevista, mas nós vamos fazer exames nelas também. E nós vamos cruzar todas essas características para que seja o mais parecido realmente fisicamente com um casal. Porque não dá também para um casal de pessoas negras terem filhos brancos e vice-versa, por exemplo, que vai ser muito gritante. A não ser que seja uma coisa que não, adoção, é isso mesmo, né? Ou o casal não se importar. Mas de forma geral, a gente tenta preservar isso porque até muitas pessoas não querem falar isso. Sim. E aí a gente abre um parêntese muito grande, porque Marco teve uma parcela muito grande disso, mas minha mãe também. E minha mãe fez assim, filha, você imagina na minha época que a gente não tinha essa ciência a nosso favor. Que eu olho assim para algumas amigas minhas que não foram mães e que tentaram muito, que a gente sempre questionou, não vai ser mãe? Cadê o bebê? E a gente questiona muito isso, até de uma forma involuntária, né? Ou até não é por mal, mas não sabe o que a pessoa tá passando. E vai saber o que essa pessoa passou. E se essa pessoa tivesse a oportunidade de ser mãe, né? Como você estuda, como você sabe e tudo mais. Porque na época eu falava que minha mãe é um absurdo. Né? Tanta gente com muito menos condições do que eu. Não que eu queira me colocar acima de ninguém. Mas a gente se coloca num patamar onde a gente tem condições, apertando os laços, né, as coisas, mas tem condições de dar uma bela saúde, uma boa educação, né? E a gente vê tanta gente, meu Deus do céu, tanta criança morando em barraco, tanta criança passando fome, que mãe não tá nem aí, que é criada assim. Poxa, por que ela tem 10 e eu não tenho 1? Você começa a criar essa questionar o universo, Deus ou tudo, né? Não sei se né? isso passou porque a Naná teve talvez uma dificuldade maior, mas assim... Mas o meu não passava isso porque justamente eu não fiquei com essa pressão em cima de mim. Eu tive. Mas por conta da minha idade, realmente. Porque eu falava assim, não, eu ainda tenho tempo. Eu pensava isso. Porque quem tá nessa contagem regressiva, gente, começa bate a pressão, né? Eu acho que deve ter uma pressão muito grande. Você senta lá... E a pressão nossa, né? Não a pressão da sociedade, não. A pressão nossa com nós mesmos. Ainda mais quando você tem esse sonho, esse desejo. Exato. E não vinha. E não veio como a gente começou, né? Bonitinho na receita de bolo, como eu queria, como eu imaginava. Hoje eu vou fazer um teste, tá atrasado, o teste vai vir positivo. Eu vou colocar ali. Ô Fer, mas você sabe hoje, acho que você já deve ter entendido, né? O porquê que aconteceu tudo isso com você.
E justamente você estar aqui hoje, compartilhando sua história, né? Com tantas pessoas. E eu compartilho assim sempre. E durante esse processo todo, a gente fica meio como um imã, né? Muitas histórias chegam até a gente sem que a gente... sem a gente falar, assim, simplesmente chega, né? Eu vejo isso muito com pacientes, que involuntariamente a gente cai nesse assunto, quando a gente vai ver, a gente se conecta. Sim. Eu lembro quando Naná engravidou, que eu falava, Naná, calma, respira, é verdade. Vai dar tudo certo, é tudo no seu tempo, não, esqueça o relógio. Lembra quando eu falava isso? Você vai amamentar sem olhar o relógio, esqueça contar números. Porque o pessoal, porque mamou durante 15 minutos, porque tem que descansar, porque bota pra rodar pra 4, para. Porque coloca no peito, coloca no outro, não sei o quê. Não, para, tem nada disso. Deixa aí, deixa fluir e vamos. Então, assim... enfim, vamos voltar lá no processo. Então, assim, aí naquela perda minha, com toda essa conversa com minha mãe, com o Marco, com minha irmã, parti pro processo de ovulação. E aí nós vamos para uma outra etapa, uma outra fase. Como é que é essa doadora? Como que vai ser? Como que chega pra você? Aí vem psicólogo conversar, aí você manda foto de criança, manda foto de adolescente, manda foto adulta, do pai, da mãe, enfim, eles fazem uns rolês lá. E você espera, né? Mais um pouquinho. Só que, graças a Deus, assim, minha espera não foi muito longa, né? Teve uma fila que rodou, em setembro chegou uma doadora pra mim. Vamos analisar. Analisei, fiz, olha, eu não tô vendo nada de errado. Ela era bem parecida comigo pelas características descritas ali. Mostrei pra Marco. Então chega uma ficha. Chega uma ficha. Uma descrição. Uma ficha. Você não vê a pessoa. Imagina, né? no Brasil não pode. No né? Brasil é fora anônimo. pode? Outros No Brasil é anônimo. Mas fora pode? Fora do país pode. Fora do Como país você que vê. acontece? Eu não sei como é que é fora do país, assim, em termos da burocracia, mas lá você pode ver e escolher o seu doador. Você vê tipo um banco de imagens, Um banco assim, de imagens, o rosto das pessoas, eu acho que é isso, viu, gente? Não tenho certeza não, mas eu acho que é isso. Aqui não, aqui quem faz essa parte toda é a clínica. Você vê a informação, tem mais ou menos tanto de altura, cor da Ela lhe dá pele, tudo, ela lhe dá um antecedente dela, ela dá... É uma das coisas que eles fazem questão de ter igual, é o tipo sanguíneo. Porque vai nascer uma criança, se ela na frente ela precisar de alguma coisa de cruzamento de tipo sanguíneo parecido com o seu, e aí é uma mistura que pode acontecer, né? Não tem problema nenhum. E aí você estuda aquela ficha e diz se você aprova ou não aprova, e aí ela vai passar pelo processo por você. Então é ela que vai fazer as medicações, é ela que vai fazer a coleta, e aí a gente, em cima dos óvulos que ela conseguir tirar, né, e a gente vai trabalhar em cima disso aí. Eu ia falar alguma coisa puxando esse gancho, mas me fugiu. Mas daqui a pouco ele volta. Então, assim, aí veio essa doadora. Eu analisei, ok, isso foi em setembro. Eu lembro que eu mostrei pra Marca, mas fez assim, da parte médica, você vê algum problema? Eu falei, não, ela tá um pouquinho sobrepeso, mas qual a mulher que não tá? Mas também a gente vai entrar em sobrepeso? Tudo bem, beleza, vambora. Que a Fer toda fitness, né? Então teve embora, né? Não tinha nenhuma doença, nada. Eu falei, então vamos. Gente, o negócio é tão perfeito que ela ciclou junto comigo. Ela menstruou, aí a clínica me avisou, olha, a sua doadora menstruou, a gente vai começar um ciclo nela. Acho que um dia depois eu menstruei. Nossa. Eu fiz, meu Deus, não é possível. Aí ela foi, quando ela vai coletar o óvulo, eu não posso ir à clínica, Marco pode. Aí, aliás, Marco deve, ele vai coletar o esperma. Sim. Aí ele foi coletar o esperma, e aí eles cruzaram. Ela teve 5 óvulos, desses 5 óvulos, 3 viraram embriões. E 3 embriões, legal. Dia 30 de outubro eu transferi minhas filhas. Então... Minhas filhas. Eram 3, às vezes vai botar qual filho? Rapaz, você escolhe aí. Porque eu não fiz cariótipo de nenhum embrião meu. Né? Primeiro, lá atrás, eu tinha poucos e você pode perder um bebê no cariótipo, pode perder um embrião no cariótipo. Então eu optei, se tivesse que perder algum embrião por má formação, que perdesse em mim. Foi o que aconteceu, né? Sim. Ou porque não era, enfim, não ia evoluir mesmo. E aí, as meninas foram transferidas no dia 30 de outubro. Eu acho que elas ficaram 3 dias congeladas. Né? Nada além disso aí. E dia 4 foi a apresentação de tecido. Peraí, rolou uma apresentação de tecido no meio do rolê. Apresentação de tecido acrobático, pra quem não tá entendendo. Olha aí, ó, ficou aparecendo.
ter sido foi no dia 4, que eu falei, Naná, pelo amor de Deus, me põe logo no começo. Não podia nem ter um resultado, o beta ia ser feito no dia 9, então eu não sabia ainda se ia dar positivo ou não, mas teoricamente estava transferido. Né, a parte do enxergar, que é a ciência, a gente enxerga os números, as coisas, as etapas acontecendo, né? Então não tem surpresa. E aí, dia 9 veio positivo, dia 9 é aniversário de minha sobrinha. Ah, que legal. Então assim, olha que legal, né? Nossa. Não, foi dia 8, não foi dia 9, foi dia 8. E aí, a partir dali vieram todos os meus perrengues inerentes a qualquer gestante. Porque agora eu me encaixei Agora você está no padrão de gestante. Né? Eu tava E poderia ter acontecido de ter ser 3 ali. É que aconteceu Poderia ter acontecido até de ser mais, se eles resolvessem se replicar, né? Mas Você por quê? transferiu 3? Eu transferi 2. Ah, você transferiu Transferi 2. duas. Ah, tá. Não, eu Por tive isso que eu 3 perguntei. embriões tá, e transferi entendi. 2. Ah, tá. Elas poderiam ter virado 3, ter virado 4, entendeu? Porque nesse processo de multiplicação celular isso poderia acontecer. Por que eu transferi 2? Porque eu já estava com 41. Não, 42. Já estava com 42, né? Porque foi outubro de 2021. Eu Tava vi com uma 42. entrevista uma vez falando que até 35 você é de 1 a 2. A partir de 35 eles falam de 2 a 3. Esse protocolo já mudou tanto. Já mudou? Já mudou tanto. O que eu ia falar ainda, que naquela hora que eu esqueci, agora eu me lembrei, da questão da doadora. Nesse meu período de busca da doadora, foi feita uma nova legislação aqui no Brasil e que poderia ser a doação de parente até 4º grau. Nossa. Então, isso fala a favor de muitas mulheres que tinham um sentimento que eu tinha inicial de não se enxergar na criança. Entendi. Porque a genética ia continuar sendo da família. Entendeu? Então, assim, teoricamente não ia discordar tanto, né? Era só um parêntese. Mas Então, aí, nesse caso, você poderia- apresenta a doadora? eu apresento a doadora, aí Olha vai ser só. conhecida. No caso, poderia ser minha irmã, poderia ser uma prima, entendeu? Até 4º grau poderia ser. Mas naquela altura do campeonato, minha irmã tava com 37, ela ia cair numa curva que poderia ser semelhante à minha. Aham. E aí eu ia perder a oportunidade, né, E tempo também, tudo tempo. conta o tempo nessa Então, fase. a gente optou realmente por ser uma doadora anônima, né? Que a gente agradece a ela todos os santos dias, né? Por meu tudo. Deus. E quando foi... Então, eu engravidei e caí no período gestante das dúvidas que todas as mulheres vamos ter, né? Ali eu tava com 4 semanas. Então, vai evoluir? Ô Fer, como foi receber essa notícia? São gêmeas. Na realidade, eu acho que eu ficava todo dia fazendo ultrassom em mim pra saber se eu ia ver alguma coisa diferente, né? Gente, peraí. Você mesma, na verdade, né? Porque Uma médica ginecologista. espirro, Mas gelzinho, ali passa não o era a negócio. médica que estava falando, ali era a Fernanda, mãe daquelas criaturinhas que iam nascer. Então, assim, eu tinha expectativa e tinha uma ansiedade igual a qualquer um. Quantas de vocês queriam ter um ultrassom dentro de casa pra ver os meninos todos os dias? Vida. Eu Quantas tinha de segunda a vezes? sexta. A Débora fala que Eu não, né? gente. Mas eu fui fora da super curva. Eu queria. não tinha, assim... Eu fiz só os ultras de rotina mesmo, os 3 lá que tem que fazer. Não tinha nem o sexo que saber, né? no Eu primeiro. diante de tanta perda, também era eu bem fiquei... Sim, vem um outro histórico, né? Veio uma ansiedade assim surreal. Tanto que eu chegava em casa e a Marco fazia assim: você passou o ultrassom hoje de novo? Eu passei. Perguntava, né? Ele fez assim: Fê, vamos fazer o seguinte: vamos entrar no processo que você tá perdendo peso. Você vai ficar se vendo todo dia no espelho, você vai ver a diferença? Eu falei, Gente, o Marco, ele é muito, né? Ele faz uma Parceiraço, parceiraço. eu tinha vontade de morrer, mas o que adianta você ficar se vendo todo dia no espelho? Você não vai, é coisa pequenininha, você não vai conseguir ver. Eu quero ver, tá, beleza. Aí eu ia fazer ultrassom Nossa, com imagina. 7 semanas, que é Ô, ultrassom. Fer, você imagina que eu descobri a minha gravidez em dezembro, aí tudo fechado. Tudo fechado. você não entra eu no fui Réveillon. conseguir a minha consulta, a minha primeira consulta, que daí já foi o morfológico. Já foi o morfológico, o meu primeiro ultrassom. 12. Foi em fevereiro. Mas é o a minha primeiro que primeira faz, consulta. teoricamente. Eles fazem um... Faz um entre 7 semanas. É de 3, semanas, de 3 fiz. meses, geralmente, esse morfológico. Esse não é protocolar. Esse primeiro, né? Esse não é protocolar. É. Esse é um ultrassom que a gente faz pra gente ver número de embriões, pra ver se tá bem implantado. É basicamente pra isso. É, eu só fiz o E local, protocolar, e o local, de 12 semanas. entendeu? Entendi. É só pra isso, na realidade. É um ultrassom, vamos dizer assim, cabeçário. É. É um cabeçário. Mas não tem necessidade. Então, Mas acho que a maioria faz, né?
Nossa, eu... Porque você não sente, você não sabe se tem mesmo alguma coisa. Você fala, meu Deus, será que tá tudo bem? Tô aqui com esse teste positivo tá aqui, e eu aí, não tô né? sentindo nada. Eu, quando engravidei do Vi mesmo, né, agora, eu também demorei até 7, porque os outros eu acabava fazendo um pouco antes até. Que na realidade a gente acaba perdendo uma oportunidade, né? É melhor fazer entre 7 mesmo. Sim, 7 semanas. isso, mas nossa, depois de 2 perdas, esperar até 7, com beta, só controlando com beta, cada vez, gente, eu lembro na gestação do Vi, que eu controlei com beta porque eu já estava num médico especialista em fertilização com o Vitor, porque eu já tinha tido as 2 perdas. Eu lembro de ir pegar, eu fazia toda semana o beta daí pra ver como que tava indo. Também não precisa, né? Não precisa, mas porque por conta de que eu não ia lá. É a mesma coisa do espelho, mas tudo bem. Mas por conta de que eu não ia até Rio Claro, que era o meu médico, então ele pediu beta. Aí eu ia pegar o beta, gente, sério. Eu pegava o beta, assim, ó, juro por Deus. Eu saía do laboratório tremendo, eu entrava no carro tremendo. A hora que eu olhava o beta, eu chorava. Toda semana. De nervoso. Porque, assim, será que vai acontecer de novo? Será que vai acontecer de novo? Enfim, então, assim, eu tinha colocado 2 e eu sabia da possibilidade de vir 2. A minha surpresa seria se viessem 3. Que aí eu não sabia meio por onde que eu ia, né? Mas tudo bem. Então, quando chegou perto do período de eu fazer o ultrassom propriamente dito, vamos dizer assim, o protocolar, o cabeçário, eu fiz em mim e vi um saquinho com uma vesícula. Nossa, que felicidade, porque assim, até então todos os meus saquinhos eram só saquinhos, não tinha vesícula. A vesícula é o preditor que pode surgir um embrião, a vesícula vitelínica. E aí eu fazia, poxa, tem uma vesícula. Eu lembro que eu filmei e mostrei pra Carol. Eu falei, Carol, tem uma vesícula aqui. Então ela fez, tem uma vesícula aí, sim. Fiz, hoje eu vou fazer o trans, bora ver. E aí, quando eu fui fazer o trans, a Mayra fez assim, Nanda, Fizinha, tem 2. E 2 com vesícula. Vamos ter uma gestação de gêmeos. Ai, coisa boa. E aí, pronto, dali pra frente, eram todas as ansiedades e todos os perrengues e as emoções de estar grávida, né? Eu nunca me considerei diferente de nenhuma gestante, né? Nisso aí. Assim, eu sempre fui muito defensora de manter a minha rotina, porque eu acho que gestação, em sua grande maioria das vezes, não é doença, né? Então, existem as que têm patologias associadas, sim, nós estamos descartando, mas de forma geral, são tranquilas. Então, eu quis manter a minha rotina, né? Fui procurar ajuda e fui ser bem paciente, apesar de que eu dancei escondido da minha obstetra, Ana Rosa até hoje me come o pescoço. Ela vai ouvir esse podcast, ela vai ver verdade. Então, não, mas explica essa questão. Fui ser paciente, né? Porque às vezes você fala, a pessoa não tá entendendo. Eu sou obstetra de formação, né? E eu, teoricamente, eu poderia dizer assim, não, eu não vou fazer por aqui, vou fazer por aqui. Não, seja paciente, né? Siga as orientações do seu médico. É a psicóloga que precisa fazer terapia, não é? Exato, então, a obstetra gestante precisa, né? Então, assim, nós vamos ser pacientes. A gente vai seguir o que o colega... Quantas e quantas vezes eu chegava lá e fazia, Ana, eu fiz isso. Ela, dá pra você me entregar os seus exames e eu converso com você? Ai, meu Deus, imagina o papel, né? Da sua médica. Eu trouxe uns exames aqui. Tá? Verdade, eu fiz, Ana, eu já fiz isso. Ela, dá pra você me trazer? Dá pra você vir aqui pra gente conversar? Pode ser? Era nesse nível. Mas eu tentei, juro por Deus, eu fui bem paciente. E assim, isso é você tentando ser paciente. E aí, eu lembro que na primeira consulta, na realidade, com 7 semanas eu sangrei. E aí, eu fiz, eu acho que eu preciso quietar um pouco, apesar de que a gente sabe que não necessariamente o repouso vai ajudar, mas na cabeça geral. Você imagina, eu grávida de gêmeos com uma gestação altamente planejada, desejada, e não ficar quieta, o quanto que eu ia ouvir na minha orelha, né? Então eu resolvi ficar quieta. Mas aí eu fiz, tá tudo bem, vou ficar quieta até quando? Aí a Ana fez assim, fica até 12 semanas. Aí começou a minha primeira desobediência. Ai, meu Deus. Eu viajei, fui para minhas férias na casa de minha mãe lá na Bahia. Fiz, não vou conseguir ficar quieta com essa praia, né? Vamos caminhar na areia. Aí comecei a caminhar na areia. Menina! Aí comecei a caminhar na areia. Só uma caminhadinha. Gente, suave. Aí voltei. Nesse ínter eu tava no período morfológico e eu presenteei um colega assim, que foi meu eterno professor, e depois a gente se tornou colega. Eu fiz, Clebão, quem vai fazer meu morfo vai ser você. E como eu sei que você tem um olho muito bom, isso não é, gente, pelo amor de Deus, isso não é rotina não, tá? É uma exceção. Fiz, você já vai me dar o sexo das crianças ali.
Porque existe uma possibilidade da gente ter uma probabilidade de enxergar quando muito pequenininho, mas não é todo mundo que consegue isso. Ele fez, você me bota em cada situação, você sabe que isso não é possível, não sei o que. Eu falei, não é possível com os outros, com você você sabe que é. Aí ele, logo com você. E aí eu me lembro que ele fez assim, virou pra Marco, batendo no ombro dele, fez 2 piriguetes da Bahia, viu? Que diacho é piriguete? Enfim. E ali a gente veio sabendo que seriam 2 meninas. E eu tava bem, ele já mediu meu colo ali, eu já vi que tava tudo direitinho, ainda tava, né? Não tinha mais nada de sequela, de cicatriz daquele processo de sangramento que eu tive há semanas anteriores. E aí eu voltei pra Jaú e voltei pra minha rotina de atividade física, porque eu sempre imaginei que eu seria uma gestante ativa. Né? Olha que legal, né? Depois de tudo isso, talvez assim o seu conhecimento técnico ajude, né? Mas depois de tudo isso, você ainda, não, você é ativa, não sei o quê. Super. Se acontecesse comigo o sangramento, como no fim aconteceu, só que eu tive que ficar de repouso, porque eu tive, na verdade, a gestação do Vitor foi placenta baixa. Aí é outra. É uma patologia gestacional. Isso, é. Você percebe que não tá dentro do. Não, mas eu tô dizendo, mesmo se eu não tivesse tido um sangramento, eu ia, entrar numa Não posso mais me mexer. Imagina. Ficar aqui, ó. Quem vê pensa que eu parei 2 coisas. O tecido acrobático, falar porque assim. Sobe, né? Não, tem porque altura, assim, eu era um iniciante, né, minha gente? Sim, Veja bem, se eu me despencasse, não perdesse fazia tempo força, que você eu não tinha fazia. força, né? Envolve muito a barriga, né? Muito não tinha medo amarração do- da barriga, eu acho que Aí também. já não. Aí nesse Não? caso não, porque daí são exercícios, a gente passa, né, como professor, passa exercícios diferentes pra quem mas eu tinha gestante. medo. Na minha época eu parei porque eu falei, não dá, né? Não, eu tinha medo da força mesmo. Como eu não tinha força no braço, eu fiz, cara, se eu for cara de pau suficiente de subir e de eu me despencar lá de cima, aí sim eu boto o negócio no perego-té todo. E parei, na época tava a moda do beach tênis, que se prolonga até hoje, mas eu saí da moda. Eu parei de jogar beach pela mesma questão. Porque você corre muito na areia, a areia é risco também de trombagem, né? Então eu né? fiz, Tem quer essa- saber, eu acho que realmente isso aí não vale a pena. E mantive as coisas que eu gostava de fazer e que eu tinha controle. Muito legal, Né? isso. Mais ou menos controle, porque na dança nem tudo é controlável, mas tudo bem. Mas eu tentei manter as coisas que eu sempre Mas fiz. Então, faz quantos anos que você... eu sou bailarina desde os 3. Então. Eu danço desde os 3. Ai, Então, que assim, linda. eu nunca me vi de barriga e não dançando. Uhum. Isso não tava na minha história, não ia estar nunca. E eu queria continuar dançando, então eu dancei até 36 semanas. Não, Mas 35 olha, semanas. Que linda. E dancei escondida de Ana Rosa. Porque quando eu voltei pra Ana, a Ana fez assim, Fê, eu não quero que você dance. Porque tem impacto, tem salto. E eu fiquei pensando, cara, eu não vou pular. Eu faço a minha barra e não preciso pular. Eu faço só Você assim. faz adaptação. Né? Não vou dançar no centro, eu faço só a barra. E como 2021 não teve festival, 2022 foi o festival de 2021, foi em março. Então eu ensaiei pra dançar o festival, então eu dancei grávida. Ai, foi meu tão Deus. lindo. Nossa, você viu? Eu vi vídeo dela, foi a coisa mais linda. E aí, Ana não tava sabendo, né, minha gente, que eu tava fazendo aula, isso é importante. A médica, E o meu pré-natal de março, que eu não sei quantas semanas eu tava, 20 e poucas semanas, calhou no ensaio geral. E aí, eu preciso antecipar esse negócio, né? Porque não vai dar, porque no ensaio geral é ensaio geral. Eu viro Não vou adolescente. perder o ensaio geral. Muda esse pré-natal aí. Adolescente. Tem mais coisa do que a gente já conversou aí, tá vendo? Então. E aí eu fiz assim, eu vou ligar pra Ana Rosa e vou pedir pra esse pré-natal ser na terça. Aí a Ana já botou os cabelos em pé, fez, por que essa menina antecipou o pré-natal? E eu não falei porque que antecipou. Eu cheguei lá, porque falei, já não, conhecia. Não sei o que, tá. Aí ela terminou, quando ela terminou tudo, ela fez, Fê, eu tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, por quê? Ela fez, porque você antecipou a consulta. Eu falei, não, eu antecipei a consulta porque eu tenho um compromisso quinta-feira. Ela, que compromisso que você tem quinta-feira que não podia vir no pré-natal? Ai, Só cara. O que é mais importante? O que seria mais importante? O ensaio geral da dança, você nem sabe. Você nem sabe que eu ainda tô dançando. Essa altura do campeonato eu não vou mais lhe esconder. Mas eu Sabe vou, aquele festival? sexta, sábado e domingo, eu vou dançar no festival da escola. Você vai o quê? Não acredito que você tá dançando. Fê, não é possível, não lhe falei que não era pra você dançar. Fiz, Ana, eu vou dançar uma dança de jazz linda, e uma dança com 3 colegas médicas, eu e mais 2. Vai ser fantástico, é um festival em homenagem à nossa volta após a pandemia. Ela tá super sensível. Ela, o que eu vou fazer com você? Já sei. Acender Fiz o uma quê? vela e rezar. O que você vai fazer lá? Você vai me mandar fotos e vídeos do festival inteiro, porque eu não aceito ficar de fora dessa. E aí eu fiz tudo bem.
bem, tanto que ela disse que eu sou a paciente exemplo dela, né? Porque... mas é um exemplo. E aí fui... Gente, eu não tive uma dor na minha gestação. Aquela barriga ficou do tamanho gigante, né? Assim, eu não me sentia daquele tamanho, né? Eu tive edema nos pés, né? Tive inchaço nos pés desde 20 semanas, mas eu dizia pra Ana que essa era a minha principal queixa, né? Eu não tive uma gastrite, não tive perda de sono, não tive nada disso. Só que eu sabia que aquilo ali só ia resolver depois que as crianças nascessem. Sim. Então o que eu podia fazer? Chorar? Espera 9 meses que dançar. passa. Eu dançava de meia, porque a sapatilha não cabia mais no pé. Por aí você tira o nível da situação. A Ana Rosa, ela também foi a minha médica, né? sim. Ela que também acompanhou a minha gestação. E ela também, ela falava pra mim, não, você tem que parar de fazer o tecido. Ainda mais o tecido. Coitada da Ana. E a gente falava muito sobre isso, né, Ana? Ela chega e falava assim, aí Fê, Ana pediu pra fazer isso. Eu falei, diminua. Eu mostrava, eu pegava vídeo, eu mostrava pra ela, eu falava, olha, Ana, é assim. Esse eu aqui falava, eu olha, mas eu posso. sou professora, já dou aula há tanto tempo, eu não vou fazer nada arriscado, eu consigo me segurar. Eu Minha vou irmã fazer tá tudo grávida baixinho. indo nas aulas de tecido. Olha lá. Não. Tá lá. Mas eu não sei, eu tenho pra mim que como médico, é o papel Ah, dele sim. evitar que você se exponha a riscos. Sim. Assim, no seu caso, porque já era uma história ali. Porque eu lembro que na minha gestação também, a primeira pergunta que eu fiz na minha primeira gestação, eu falei, eu posso continuar treinando? Ele falou, o que você treina? Na época eu fazia crossfit. Não, e naquela época ainda... Crossfit era carregar pneu, pô. Isso. Aí ele falou assim, o Exatamente. que você faz nesse crossfit? Eu falei, a gente pula na caixa, sobe na corda, faz uma flexão invertida na parede. Ele falou, não, você pode fazer uma hidro, você pode fazer um pilates. Aí eu falei, pra mim não funciona esse tipo de exercício. Eu gosto de exercício de intensidade, enfim. Aí eu conversava com ele daqui, conversava com o meu professor dali, falei, não, vamos adaptando, vamos devagar. E eu fui entendendo esse processo, que é o papel do médico, né, que tá te assistindo ali, te proteger de riscos. Mas também não pode, né? Mas ele não negou que você fizesse atividade física. Ele incentivou. Ele pediu pra eu fazer uma atividade de risco menor. E eu fui me adaptando. Gente, olha, veja, 2021, 2022, quando eu engravidei, a gente estava liberando a máscara. A liberação da máscara no Brasil foi dada na semana do festival. Eu lembro que o pessoal da escola fez assim, Fê, você vai dançar com ou sem máscara? Você fica à vontade. Eu fiz, não, eu entro sem máscara, mas eu fico lá dentro com máscara. Se vocês pegarem o vídeo, depois tem até no meu Instagram, o agradecimento eu tô de máscara. Porque tem 500 pessoas naquele palco. Sim. A gente tava saindo, tava todo mundo vacinado, mas tinha um monte de criança. A criança na época não vacinava. Eu não queria adoecer. Eu não adoeci na minha gestação. Entendeu? Fer, então assim, fala. E você teve alguns medos durante essa gestação? Tive. Porque assim, quantos sentimentos, né? Volto a trazer, né? A minha posição, assim, se fosse eu ia ser a medrosa. Eu não posso A falar medrosa. palavrão aqui, né? A cagona do negócio. Não, eu digo que a gente ia vencer. Eu sempre pensei na minha gestação como uma escada. Eu ia subindo cada degrauzinho. Nossa, isso aqui eu passei esse período. Porque tanta luta, né? E aí... Então assim, uma semana. Eu tive até 12 semanas, eu tive medo de perdê-las. Porque eu perdi todos nesse processo. Passei 12 semanas e fiz, nossa, que legal. Né? E aí vem, será que serão bem formadas? Aí veio o risco, passou o risco maior ali do primeiro morfo, que a gente vê que tá tudo ok. Beleza. E esse colo me vai aguentar dançando? Né? Vou fazer uma insuficiência ístmica, né? Que é bem típico de primeiras gestações e que acontece entre 20 e 24 semanas. E eu com uma gestação gemelar que o volume é maior. Não, passei, beleza. Só que o volume é maior, o útero dilata, a chance de parto prematuro. Sim, né? Então, assim, tudo aquilo ali eu ia vencendo. Ali, quando eu cheguei a 34 semanas, eu falei, agora que vier, tá louco. Agora, né? Mas assim, tudo você tem medo. Né? Tudo você tem medo. E aí tem um outro porém, que aí é um outro capítulo, é um outro podcast, né? Vias de parto. Sim. Eu queria entrar em trabalho de parto, né? A Ana fez assim, eu não vou me deixar entrar em trabalho de parto. Por tudo que a gente está passando, né? E as minhas filhas entraram numa restrição de crescimento, porque não tinha espaço dentro de mim, elas eram gemelar, e elas entraram nessa restrição de crescimento, eu não lembro se com 32, 33 semanas, não era nada absurdo, mas era restrito. Elas saíram da curva normal e foram para a curva 3. Entendeu? Então, assim, tinha alguns sinais de alerta que faziam Ana me conduzir de uma forma que eu sempre pensei o inverso.
Mas eu já estava dentro do meu processo, então eu tinha que realmente respeitar e colaborar com ela nisso aí, né? Mas eu lembro que eu trabalhei, gente, até 2 horas antes de ter neném. Com gêmeos na barriga. Gêmeos. Tipo, o meu último paciente foi quarta-feira, às 11 horas da manhã. As minhas filhas nasceram, uma 5 para as 2, outras 2 horas da tarde. Ai, Fer. Tá bom? Mas, ó, Então, Bem tranquilo. mas assim, mas você é um exemplo de força e de tipo assim, esperança. Eu Esperança, digo. gente. Porque, eu não digo... porque pô, Paciência. Eu acho que a conversa que eu esperar tenho tudo isso. hoje com as pessoas que estão nesse meio de tentantes é você enxergar os caminhos. Né? Eu digo assim, qual é o seu objetivo? Né? O meu caminho é ser mãe. Você vai ser mãe de qualquer forma. Você vai ser mãe de qualquer forma. Se você quiser gerar, preste atenção na tua idade e na questão do corpo da gente, porque isso pesa. A opção de colocar 2 embriões pra mim foi porque eu tava com 42 anos. Eu fiquei pensando, Cacilda, se eu botar um agora, eu não quero um filho único. Pra eu tentar o segundo, eu vou estar com 45. Olha esse corpo de uma mulher de 45 anos, apesar de eu me sentir super saudável com 45 que eu tô hoje, né? Fora os cabelos brancos, mas assim, tô super saudável. Mas você imagine hoje eu, com uma filha de 2 anos e 7 meses, tentando engravidar do segundo, o peso dessa gestação. Sim. Eu tenho já um bebê grande, mas se eu tenho um bebê grande, com 45 eu posso adoecer, diabetes, pré-eclâmpsia, pode não vingar. Não, vamos botar 2 logo. Então, essa foi a minha intenção. Então, a minha surpresa de ser mãe de gêmeos não foi tão surpresa, porque foi algo que eu já estava pensando. Vou colocar né? 2 e tomara que venha 2, né? Existe também uma idade certa, por exemplo, a pessoa tá ouvindo esse podcast, ela fala assim, nossa, surge essa ideia de, por exemplo, congelar os óvulos mesmo. Tem uma idade certa, recomendada? Tem, aí é a médica falando, né? É a médica que tá sim. falando. Agora é a médica. Agora é a médica que tá falando. O ideal, assim, vamos dizer assim, os nossos ovos estão legais, assim, bem. Tanto que a gente diz, idade boa pra ser mãe, entre 28 e 35 anos. Então, esse é o período que a gente tem quantidade legal e qualidade legal, né? Antes disso, a gente vai ter muita coisa, aí tem tempo ainda de espera, vamos dizer assim, né? E ali entre 28 e 35 anos é a idade de você partir realmente pra tentar ser mãe. Ou se não é seus planos naquele momento, vai ser um plano depois de 35, congele seus óvulos ali. Né? É a sua poupança. Você não vai necessariamente usar esses óvulos congelados. Você pode deixar eles congelados. Casei, vou liberar para engravidar. Tenta natural. Quantas tem óvulos congelados, engravidam naturalmente e depois fazem o que com esses óvulos? Você pode descartar, você pode doar para pesquisa, você pode ser doadora desses óvulos, né? Legal. E aí você entra num papel inverso. Né? E investe interessante né? isso. Então você pode. Isso as pessoas não têm noção, não tem conhecimento na realidade. Não sobre tem. isso. Eu acho que esse ponto é tão importante, gente. Porque a maioria das mulheres que eu conheço hoje estão nessa. Não, mas não é minha hora. Não é minha hora. Gente, aí quando eu escuto, por ter passado, por ter vivido o que eu vivi, né? Quando eu escuto, eu falo assim, mas deixa eu te falar, não espera muito. Eu vou com o meu jeitinho, mas tipo, quase querendo dizer, pelo amor de Deus, não faz isso. Hoje, agora. Depois vai ser mais difícil. Entendeu? Porque, libera logo. Porque, gente, depois você começar a ter notícia de perda numa cabeça de mulher que aguente isso. Olha, eu vou lhe é falar. muito difícil. Eu acho que a perda, Maria, ainda é duro, mas eu acho que existe uma coisa ainda por trás da perda, que é você não conseguir. Nem a primeira, como foi meu caso. Eu não conseguia engravidar. Naturalmente, era quase que impossível. Entendeu? Então, assim, eu não conseguia engravidar. E era isso. Enfim, aí vieram as minhas meninas. E aí a gente se colocou lá no título da gente da questão do puerpério, né, de gêmeos. Como que foi essa preparação? Porque a gente tá lá grávida, escuta falar que tem ali, né, os dias de neblina, puerpério e questão de amamentação. Muitos médicos falam, amamenta 20 minutos no peito, 20 minutos no outro. E aí, são 2, aí como que faz? Assim, eu sempre quis muito ter entrado em trabalho de parto, não consegui. Sempre quis muito ter tentado parto normal, não consegui. Então vamos para tentar amamentar, né? Eu sabia que ia ser um calo. Porque
Não depende tanto Já da falamos gente. aqui de amamentação. Então, não vai ser um calo, mas enfim. Eu comecei a ouvir e conversar sobre profissionais de amamentação. Olha, que eu sou obstetra, hein? Mas eu comecei a conversar com 16 semanas. E lá eu comecei a conversar com os enfermeiros e eles... fala meio que chovendo molhado pra mim, mas que agora é com você. Aquela questão, você é paciente. Tinha algumas coisas que eu não tinha me atentado e eu fui fazendo. E eu segui a orientação delas direitinho. E tive o cuidado de comprar uma almofada de amamentação de uma consistência legal e de um tamanho bacana para que eu pudesse amamentar as minhas apoiar as duas. duas. E eu lembro que ela fez assim, leve a almofada para maternidade. Gente, eu nunca tinha pensado em levar. No item para levar para maternidade, além daquela mala gigante, Já botar tem uma pouca almofada de coisa, né? amamentação. Coloca uma pequena E almofada. hoje eu falo pra todo mundo, bota a almofada de amamentação, porque assim ajuda muito, porque muitas mulheres fazem as primeiras fissuras na maternidade. Porque não tem nem como apoiar a criança. Não consegue apoiar. Ali mesmo já machuca a mama, já vira um pandevoeiro, né? Eu lembro. Exato. Então assim, eu tinha essa almofada que era gigante. Gigante mesmo. E eu encaixava as meninas, né? E aí eu ia encaixando da forma que eu tava mais à vontade. Como eu sou, aí vem um capítulo Fernanda de novo, eu sou alérgica de pirona, sou alérgica de inflamatório de forma geral, então você imagina meu pós-operatório. Foi assim, surreal. As meninas receberam alta e eu fiquei no hospital. Por aí você tira o nível da situação. Fiz ilho paralítico, foi um fuá. O que, Fer? Quando a gente opera, normalmente o intestino da gente ele funciona mais devagar. E tem casos que ele para de funcionar. E aí o que acontece? Você se enche de gases. Sim. Né? E aí vinha a dor da gase. Então eu tinha a dor da cirurgia e a dor da gase. Eu ficava... Eu acho que eu nunca gemi tanto na minha vida. Mas eu gemia amamentando, eu gemia dormindo, eu gemia, né, enfim. Ai, do tempo todo. E aí, eu lembro que quando chegou sábado, as bebês tiveram alta na sexta, e Ana me segurou, porque eu ainda não tinha conseguido ir no banheiro. Isso eu operei na quarta, hein? No sábado, não tinha conseguido ir no banheiro ainda. Eu virei pra Ana e falei, me dê alta. Ela, mas Fê, como é que eu vou lhe dar alta desse jeito? Eu falei, cara, em casa tudo resolve. Me dê alta, pelo amor de Deus. O meu processo foi tão sofrido de cesárea que eu levei 1 ano pra ver minhas fotos de parto. Do hospital, eu comecei a ver de 1 ano e meio pra cá, mais ou menos. Enfim, então eu encaixava aquelas meninas, Marco me ajudava a encaixar, minha mãe me ajudava a encaixar. E a gente ia amamentando e eu fui. Põe uma com o corpinho pra cá e uma com o corpinho pra cá? Às vezes eu botava as duas, porque a almofada ia até lá atrás, gente. Então elas ficavam completamente deitadas na almofada. Aqui assim, né? Desse lado então, com a cabecinha. não necessariamente eu amamentava na posição padrão. Se eu tava com as duas, normalmente eu amamentava assim, né? E as duas gritavam ao mesmo tempo e você tinha que amamentar ao mesmo tempo. Então tinha coisas que eu até comentei com Como a natureza é linda, né? A questão do tempo, eu não prestava atenção em tempo de nada. As meninas simplesmente mamavam. O meu parecer final, assim, se elas estavam bem, era elas estarem ganhando peso. Minhas filhas ganharam peso, assim, super bem. Nossa, né? que legal. E amamentava livre demanda. E a qualquer momento do meu dia, não tinha um padrão, eu não queria... Em relação à noite, cara, eu tinha que dormir, eu tinha que me descansar. Eu pensava assim, por que eu vou botar as crianças num outro quarto e eu vou passar, elas vão chorar, eu vou ter que caminhar até o quarto delas, pegar ela, botar ela pro meu quarto pra poder Isso amamentar. aí mesmo. Vamos eliminar a etapa. Lá na frente, eu vejo como é que eu vou corrigir isso. Exatamente. Então, Maitê, até hoje, é uma coisa pra dormir. Né? Hoje de manhã, a Marco fez assim, quando é que Tê vai aprender a dormir? Porque Sossô dorme a noite toda desde 6 meses, mas Maitê acorda 2 vezes por noite até hoje. Então, assim, ele fez assim, Tê mamou essa noite? Eu falei, o que você acha? O que você acha? Então, assim, eu precisava dormir. E Tê, nos primeiros dias, e nos primeiros meses, ela só dormia no meu colo. Ou no colo da avó. Quantos anos elas têm? 2 anos e 8. E você amamenta ainda? Não, eu amamentei até 7. Ah, tá 7, tá. E aí, o que eu fazia? Essa almofada gigante, eu enfiava a Maitê no meio das almofadas. Botava travesseiro, e eu dormi sentada durante 3 meses. 3 meses sentada, com Sossô no carrinho e Maitê no meio do meu colo. Então facilitou muito a vida dela e a minha. E a sua, porque eu dormia. E a minha. Depois disso, a gente pegou uns ninhos, a cama da gente é king. Marco dormia virando, quase caindo pra lá, eu virando, quase caindo pra cá, 2 ninhos no meio, e elas dormiram mais 3 meses na cama da gente. Aí os psicólogos vão falar absurdo, mas foi assim. Ai, gente, é o que dá certo pra funciona. cada um. É o que funciona pra cada um. Gente. E aí, depois disso, elas foram pro quarto e começou a minha logística de caminhar. E quando eu me zango muito, ela vai pro meio da minha cama e sejamos felizes. Né? E Sossô consegue levar mais um pouquinho. Só que Sossô agora tá crescendo e ela tá percebendo que ela tá ficando sozinha no quarto. Aí eu acho que ela pensa assim, por que vai ter tá dormindo com o papai e a mamãe e eu não?
Vou lá também. Aí o que acontece? Aí vira zona quando a Sossô resolve acordar e querer ir pra minha cama. Porque elas não sabem ainda dividir espaço. É pé pra cama, na cabeça, no nariz, no olho. É uma confusão. Aí eu prefiro separar. Vai um pra cada quarto e vamos dormir cada um com a sua. Que aí pelo menos a gente dorme. Né? Mas assim, meu puerpério foi nessa leveza porque eu tive meus pais dentro de casa por 3 meses. E minha mãe me dizia, eu não tenho como lhe ajudar à noite. Mas de dia eu tô aqui. Sou eu. Então minha mãe tomou conta da minha casa pra mim. Nossa. Né? Pra que eu pudesse tomar conta das minhas filhas. Nossa, que mãe de Nossa, isso é apoio. muito importante. Nossa. E minha mãe saiu e entrou minha sogra. Então teve uma noite que dormiu os 4 vovós em casa. Que foi o dia seguinte minha mãe ia embora pra Salvador, que foi pra gente foi um outro luto, né? Ai, porque assim, a gente nossa. no começo de uma nova rotina. E entrou meu sogro e minha sogra que estavam aprendendo a lidar com aquilo ali novamente. Porque minha mãe tem um espírito assim maternal que minha sogra tem uma dificuldade maior de ter, né? Mas ela tem, do jeitinho dela. E aí a gente vai se permitindo também essas trocas. E meu sogro e minha sogra me ajudaram muito com elas. E aí foi um período que eu já estava trabalhando, então eu sabia que eles estavam de olho, eles estavam em cima, entendeu? E eles ficaram, dois, né, gente? e eles ficaram em casa, eles abandonaram a vida deles. Ai. Né, abandonaram a casa deles lá em Bariri pra morar comigo por quase 1 ano. Nossa. E eles foram embora quando as meninas fizeram 1 ano. As meninas fizeram 1 ano, eu falei com o Marco, falei com seus pais que eles podem ir e podem ficar, mas fica a critério deles. Aí eles foram voltando aos pouquinhos, mas essa volta foi até bem elástica, né? Porque eles tinham muita saudade que tava 24 horas juntos. Sim. É. Oh, meu Deus. E aí esse Coisa afastamento. linda essa família unida. E aí foi nesse processo. E agora estamos cada um na sua, vivendo os perrengues de todo mundo. Quem não tem, levanta a mão. Essa é uma levanta a mão. pergunta, né? Conta pra gente agora esses desafios, essas alegrias dos gêmeos. Ai, das gêmeas. essa folia todo dia, minha gente. Um estresse, embora que a mamãe tem hora, vamos que a mamãe tem paciente, vamos que vocês têm agora tem hora pra entrar na escola, tá crescendo, elas ainda não sabem que dia é hora. Como é que ensina a criança que é hora? Tá atrasado. Eu começo a falar em casa, não tá atrasado, tá Aí atrasado. vem tá os atrasado. terapeutas dizer que não pode dizer que tá atrasado, porque a criança não sabe o que é atrasado. Ah, mas vai aprender, precisa aprender, gente. Senão A gente precisa ir, a gente precisa ir. Aí eu já digo assim, se tem alguma coisa que tá... Olha, fulano não vai esperar. Se a gente vai pro teatro, embora, gente, pelo amor de Deus, olha fulano. O Lobo e Chapeuzinho Vermelho não vai esperar não, viu? Vamos. Ai... Esse eu acho que é meu maior estresse. Aliás, tem algumas coisas aí, minha vida de mãe, né? Que eu digo assim, o que lhe incomoda mais, assim, com essas crianças? O que me incomoda? Eu tenho algumas coisas que me incomodam muito. Uma das que eu acho que pra mim é top, não é perda Top de 1. hoje, mas pra mim top 1 é eu estar com medo e vir pedir colo. Eterno. Ai, gente, eu tenho Ai, vontade de como é morrer. eterno. Não, é eterno, é Porque é tão eterno. gostoso aquele momento, né? Prazeroso. Eu nem me lembro. nem Tô sei com- como eu é, também gente. não lembro. Eu mais. tô comendo, até hoje em casa, eu tô comendo bem. Mamãe, posso sentar no seu colo? Filha, você tava na sua cadeirinha, meu amor. Fique na sua cadeirinha. Mamãe tá do seu lado. Não, eu quero no seu colo. Aí E eu a comida boto- do seu E prato. aí a comida Boto meu garfo, empurro meu prato, fico com ela no colo conversando até... A E mãe, comida agora esfriar. A mamãe pode voltar a comer? Mas a mamãe pode voltar a comer? Mas eu quero ficar no seu colo. Eu falei, meu Deus, fica no colo do seu pai, que ele já acabou de comer. Pelo amor de Deus, o colo é igual. Ai, Não E é. as duas são Não é. assim? As duas. As duas daí querem o colo. As duas. Ao mesmo tempo. As duas. Eu acho que todo mundo tem, né? Essa questão da privação do sono também, pra mim, lógico que pega, né? Mas a gente fala, não, pra mim a pior coisa é a privação de sono. Ah, pra mim a pior coisa é tal. Pra mim é comida também. Tipo assim, Touro, o prazer né? de. A Ó, mãe o Taurina pode querendo. decorei. eu também. A gente fez um episódio de astrologia, ela falou as mães de touro, negócio de comer, de conforto. E realmente, gente, eu sentar aquele prato pra mim, aquela comida quentinha, não precisa ser todo dia, lógico, a gente sabe. Não. A minha realidade é essa, é com criança, subindo no colo, e é gostoso estar ali com elas, poder almoçar, né? É um privilégio a gente poder morar numa cidade que a gente chega do trabalho, senta e almoça em família, janta em família. Mas tem dia que eu falo, gente, tudo que eu quero, por favor, é comer esse prato aqui, ó, do começo, meio ao fim, só meu, na temperatura que eu gosto, sem nem mais ou menos. cutucar. Eu cheguei ao meio e absurdo. fim, gente, eu nem A tenho gente esse não sonho. sabe o que é, a gente não quer. Eu cheguei ao absurdo de botar uma ceia pra mim, porque na ceia a casa tá em silêncio. Isso. Aí o que acontece? A pessoa engorda.
Mas não é isso, né? E eu chego assim, depois das 9 eu nem existo mais, assim, não consigo mais. Ontem chegou 9 horas, aconteceu um furdunço em casa, meu marido teve que sair, enfim, de uma emergência. A hora que voltou, não tinha ainda o que comer, porque a gente não tinha conseguido. Não conseguiu se organizar. Eu falei assim, eu vou dormir sem comer mesmo. Eu tô tão cansada, eu dormi sem comer por sorte. A hora que ele voltou da emergência, ele passou, pegou um lanche que tava aberto, não sei onde. Tem um lanche lá. Senão eu ia dormir sem comer, de tanto sono, assim. Isso é normal. Né? Normal. Ô Fer, e você falou, né, que você passou por vários perrengues aí, né, durante o puerpério, teve, né, na amamentação ali também. Que conselho você daria para outras mães que também passaram por essas situações? Na realidade, assim, eu tento orientar muitas mulheres, né? Primeiro, a gente precisa respeitar o posicionamento delas, né? Tem mulheres hoje que não querem ser mãe. E tudo bem, né? Estamos num mundo que a gente sabe a dificuldade disso aí. Mas eu sempre... você já tem... Eu pergunto muito às minhas pacientes, você tem filhos? Não, não tenho. Quer tê-los? Primeira coisa, né, você quer tê-los? Olha, no momento eu não penso. Eu fiz... Você acha que esse pensamento vai vir algum dia? Eu pergunto a elas, isso nós estamos fazendo ultrassom, tá, minha gente? Não tem nada a ver com uma consulta obstétrica, veja bem. E aí ela faz assim, olha, eu não penso isso não, talvez lá na frente eu fiz, olha, se existe uma faísca de um pensamento de ser mãe, e hoje você não quer porque não tem um parceiro, ou não quer porque não tá no tempo, não quer por diversos motivos, né? Pensa no congelar óvulos. Vai atrás de um profissional, ouve. Eu acho que ouvir é a melhor coisa que a gente faz. E eu sempre reforço a poupança, que a gente já falou aqui ao longo da conversa nossa. É importantíssimo. Então, eu sugiro realmente, sou uma defensora da ciência nesse aspecto. Porque eu conheço pessoas, inclusive, que congelaram óvulos na época de tentar engravidar, tentaram natural, não conseguiram, descongelaram e perderam todos os óvulos. Nossa. E partiram para um processo de ovodoação. Então, assim, ainda assim... tem esse risco, né? Então, se a vontade realmente, se houver uma faísca de vontade de maternidade, faça o possível para que a coisa seja um pouco mais leve, né? E tenha a ciência, não tenha medo de ter a ciência do seu lado, porque ainda tem a questão da religião. É um outro capítulo. Porque daí, tipo assim, será que por esse processo não é... É válido? É válido perante o Deus? Isso, né? Que tem a questão também de depois de um descarte de óvulos, né? Envolve tudo isso. É válido perante a Deus essa forma de ser mãe? Isso. Eu acho que eu teria entrado nesse conflito se o Léo não tivesse vindo com 31 anos, isso entendeu? Igual veio. Porque gente. eu ficava com muito isso na cabeça. Eu falava assim, gente, não tá vindo porque Deus não quer. Porque Deus não tá mandando. Muita gente entra então, nesse se não conflito. veio é porque não quer. Gente. Eu acredito que eu entraria nessa... E tem pessoas que entram nesse pensamento. conflito e parte pra realmente Deus não quer, se não for natural, eu não vou fazer, e ficam bem. Tem pessoas que deprimem. Apesar da vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Sim. Tem pessoas que deprimem. E tem pessoas que não, tudo bem, mas Deus mandou a ciência pra poder me ajudar e vai ser igual. E é igual. Entendeu? O fato de eu não reconhecer as minhas filhas, Naná sabia que as minhas filhas eram de óvulos doados. Vocês não sabem. Você conhece minhas meninas? Parece comigo? Parece. E quantas filhas de óvulos próprios, nossas mesmo, Que são completamente diferentes. não tem nada a ver com os pais. Nada a ver com os pais, entendeu? Então, assim, na época eu comentei com Lori. E Lori, que é uma prima minha, ela fez assim... Oxe, a minha foi gerada por minha cara do pai. Ninguém disse que é minha filha. Então, ninguém disse que é minha filha. Né? Lori em prota. Ninguém disse que é minha filha. Eu fiz por aí, entendeu? Fer, mas só que você sabe que quando você me contou isso daí... Eu ainda não tinha, né? Eu não tava nesse processo, ainda não tinha... Eu acho que eu nem entendia muito bem tudo que você me falava. Porque é um processo tão, né? Tem tanta coisa que envolve. E na minha cabeça ali, ó, eu acho que eu nem entendia tanto assim. Sabe? Eu acho que depois que eu virei mãe, que daí eu comecei a ver todas essas coisas, né? Depois do podcast ainda, que abriu mais a nossa mente ainda, a minha principalmente, porque eu sou mãe de um só, então muita coisa é novidade pra mim. Cada episódio eu aprendo tá tanto. Sendo um aprendizado pra nós três, com certeza. Então, isso daí pra mim, hoje, ficou muito mais claro. Você esclarecendo, você falando, explicando. Então,
só enriquece. Foi muito, muito Otávio, maravilhoso. vai ter conversa hoje. Sobre esse tempo. Vamos começar a ver as outras possibilidades. Fazer as contas, pelo menos. Pelo menos as contas vão ser feitas. Tá certo, gente. Eu, por mim, gritava aos 4 ventos para as mulheres hoje em dia, sabe? Olhem para isso. Porque, gente, daqui 10 anos... Pode É muito tá, tempo, pode, né? Pode É muito tá, tempo e passa muito muito tempo rápido. essa situação. E pode gerar um sofrimento. No meu caso foi assim, tá? Eu coloco por mim. Sim, mas Por experiência, pode gerar um sofrimento que podia ter sido... Minimizado ao menos, né? E Claro que a aí... gente só vive o que a gente tem que viver. E eu acredito que Mas ao tudo mesmo é tempo- esse propósito mesmo. Tudo é divino, tudo vem de Deus. E justamente aconteceu com você o que aconteceu Eu sei, pra você entendo usar hoje também. e inspirar outras pessoas. Aconteceu com a Fer todo esse processo, ela médica, ela com todo o conhecimento que tem, teve que passar por tantas situações pra hoje você estar aqui falando pra tantas pessoas, no seu consultório, você falando pras outras pessoas. Lembrar que nós temos um relógio biológico, né? Isso a gente ainda não conseguiu mudar. Quem sabe nas próximas gerações, se a gente consegue modificar ali e dizer, poxa, Porque, na verdade, a vida tá aumentando, né? só que, veja bem, a nossa vida fértil termina aos 40, 45 anos. Uma ou outra, uma Cláudia Raia da vida que vai parir aos 56, né? E aí, Cláudia não é exemplo. Veja bem, Cláudia é exceção. Entendeu? Realmente. Eu lembro que quando Cláudia anunciou a gestação dela, eu tava recém-parida. Gente, eu uso o termo parir mesmo, que é termo técnico, viu? O povo aqui de São Paulo acha esquisito, mas eu tava recém-parida. E aí, eu lembro que ela fez assim, porque eu tô grávida, não sei o que. Eu virei pra mim e fez, foi fertilização, né, mãe? Aí ela fez, não, ela não falou que foi fertilização, não, foi natural. Eu fiz, poxa, por que ela tá escondendo isso? Por que ela tá dizendo que é natural de uma coisa que é exceção? Quer dizer, 56 anos, teoricamente, as mulheres estão menopausadas. Não tem mais chance de engravidar. A menopausa, na maioria das mulheres, acontece entre 45 e 55 anos. Né? Como é que ela me engravidou aos 56 e diz que é natural? Aí como é que eu aviso pra uma mulher de 40 anos que ela tem chance até os 56 se essa chance não existe? Né? Eu lembro que eu fiquei pé da minha vida. Muito pé da vida. Aí depois eu fui ler a história dela. Na realidade, ela estava tentando engravidar, já estava na menopausa. Ela já estava menopausada, eu estava no climatério. Se eu não me engano, foi isso. E ela fez o processo de tratamento, ela acabou estimulando. Quando ela desistiu, ficou um remanescente lá. Ela não sabia e engravidou. Foi natural, mas foi natural depois de um estímulo, que não foi naquele ciclo, mas que foi um estímulo que voltou, aconteceu. Então foi um natural estimulado, vamos dizer assim, né? Então assim, Viviane Araújo, óvulo doado, levanta a bandeira, entendeu? Se eu não me engano, Samara Filippo. Eu acho que o dela é de óvulo doado também. Então, assim, depois que você passa por esse processo, você vira imã e espelho. Imã e espelho. Então, assim, eu faço questão de dividir, porque até quando teve as minhas dúvidas, as minhas angústias, eu consegui pessoas para poder conversar, para poder trocar ideia. Teve uma moça que é repórter lá em Salvador, que ela tem um blog. Nem sei se ainda existe esse blog de Ana hoje. O nome dela chama Ana Raquel. Eu lembro que eu liguei pra ela, porque a gente tinha uma amizade em comum comum. Eu era amiga de uma pessoa que era amiga dela. Entendeu? E aí a gente conseguiu falar, porque ela também tem essa ideia de, poxa, deixa eu mostrar pras mulheres. E a história dela também é lindíssima. Ela se descobriu em menopausa precoce com 33 anos, na semana do casamento. Nossa. Gente. Pense a história dela. Então ela casou. Também é exceção. Pois é, ela casou, foi pra lua de mel, pensando como que ela ia ser mãe. Meu Deus. Ela pensou em desistir de casar, porque ela sabia da dificuldade que ela ia de ter de formar uma família. E ela não queria privar o marido dela daquela formação de família. Uau. E como foi? Né? E por fim, ela partiu para óvulo doado. Ela tentou um pouquinho de óvulos próprios na época, mas ela disse que não conseguiu. E aí ela já foi direto para óvulo doado. Ela tem um filho e tem 8 embriões congelados.
Que ela fez, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer com esses embriões, mas ela já tem idade hoje. Porque isso foi com 33, ela deve ter minha idade, mais ou menos. Ah, legal. Né? E ela, a história dela também é bem bacana. Mas assim, Fer, o que eu queria muito dizer é, tipo, obrigada pela sua inspiração e, assim, obrigada pela sua disposição em contar, né, para inspirar outras mulheres, porque, gente, primeiro, por passar por tudo isso que você passou e ainda com esse vigor, essa esperança, e depois ainda gestar e fazer balé e apresentar, e, tipo, gente, é só inspiração. Não, eu digo, o pessoal fala assim, inspiração. menina, ai, que trabalho seja minha filha. Trabalha até 2 com diferença de 2 anos. Isso é trabalho. Trabalho. Isso é trabalho. Naná também pode ter trabalho no segundo dela. Ela tá aí com cara de pastel, mas ela pode. Essa cara de pastel faz umas semanas aí que a gente tá aqui, né? Estimulando ela. Tá com essa cara de pastel aí, mas ela mal sabe do perrengue. Mas assim, por quê? Porque o trabalho é uma etapa só. Agora sim, eu gostei tanto de ser mãe, gostei tanto de gerar, acho que eu me realizei tanto como gestante. Meu marido dizia que eu era uma gestante fake. Você dizia, cara, você é fake, velho, não é possível um negócio desse. Por que fake? Porque eu não me limitei a nada. Então ele dizia que eu era fake. Ficou aquela gestante, né? Com a mão na barriga, assim, ai. Não, ele fazia, cara, você fazia tudo. Eu parei de fazer as coisas porque ele brigava comigo. Tipo, eu parei de dirigir porque ele brigava comigo. Ele chegou ao absurdo de falar, Ana, fale quando ela parar de dirigir. Tinha uma hora que chega, ele tava com a barrigona, Falei, cara, né? deixa eu levar. Porque eram gêmeos, gente. Deixa eu lhe levar, deixa eu fazer as coisas pra você. Eu não que nada, eu vou ficar esperando o negócio de ficar. Eu mesmo faço. Ah, bem. Então, assim, eu gostei tanto desse processo que eu queria ter o terceiro filho. Sim. O pessoal fala, você é louca? E não, não sou. Hoje eu não vou ter, né? Não tenho mais, o processo não vai me permitir mais. Mas assim, o terceiro filho não veio porque a gente coloca um pouco a razão em cima da emoção, né? O financeiro, a logística. Eu moro longe dos meus pais, longe dos meus sogros, eu moro sozinha em Jaú com o Marco, a gente não tem ajuda direta, né? Fácil, a gente vai ter, mas assim, não é rápida. E toda essa logística de onde a gente vive, como a gente vive, como que vai ser isso. Então a gente acabou desistindo por isso aí. E pela minha idade, que é engravidar com 45 anos, com 2 pequenas, é uma gestação diferente. E aí você apostar numa coisa que já tá dando certo, né? E se der errado. Então vem um pouco da razão, né, em cima da emoção. Mas eu amei. Eu vejo as pessoas mostrando os positivos, eu ai, que delícia. Ai, que delícia. Aí você vive esse universo, né, que Fer? delícia, que delícia. Ai, que delícia. Curta, tão bom, passa tão rápido. Passa. Né? Passa muito rápido. Piscar, as crianças estão falando tudo. Você faz, meu Deus do céu, dia desse era uma bola de coisa que mal se mexia. Né? Falando Gente, é tão tudo maravilhoso. E passa muito rápido. Eu queria tudo de novo. É uma delícia. Eu amei Eu ficar queria grávida também. É. Minhas Não, gestações aqui foram a assim, gente é a super a bandeira maternidade. Mas você sabe que não é assim, né? Que muita gente é avessa esse processo. E eu comecei a entender que é normal. E que ama a maternidade, que Isso, ama é. ser mãe, mas estar grávida, pra elas, podia pular. Podia sair fora. Inclusive, teve uma que ela já fez tecido comigo e ela falou pra mim, ela falou, Naná, conversem e falem em algum episódio sobre as pessoas que amaram ser mãe, mas só que detestaram Não a gostaram gestação. de estar Tem grávida. várias. E Tem várias. realmente existe isso, né? Eu tenho amigas pessoas bem próximas que não gostaram do processo de gerar. É porque na nada. verdade tem, às vezes tem dificuldades, né? E dificuldades mesmo assim, que eu conheço gente que, tipo assim, passa muito mal, de muito, tipo, muito. Tem muito não enjoo. consegue nem ingerir a comida. Independente dos enjoos, não gosta da posição da gestante, corpo, do jeito que fica, porque não tem posição pra dormir. Tudo, tem tudo, né, gente? Não gosta, Envolve isso muita é coisa. impactante pra elas. É tudo. É impactante. Você vê o muito seu doido. físico, né? Às vezes você não tava tão ali feliz. Daí, de repente, você se vê num outro corpo. Você fala, meu Deus, eu não tô mais me reconhecendo. A minha mama Né? que vinha Tem do gente queixo que até o ama, que umbigo, acha eu olhava lindo, pra ela e tem gente fazia, que não. filha, pelo amor de Deus, você volte pro seu tamanho. Porque eu não estou afim de fazer cirurgia redutora. Pelo amor de Deus. Ai, gente, é bem isso, né? Ai, Jesus, rola, graças a Deus, fico menor do que era. Ah, ô benção. Sorte.
sorte nada. Balé, ó, desde os 3 anos. Ai, que todas as nada, mas aí é atividades, todos os independente. exercícios físicos, Talvez. desde sempre. Com Sim, certeza. é o corpo em movimento sempre, viu, Fer? É isso. Mas é muito Fer, mas foi maravilhoso. Ai, Muito foi obrigada maravilhoso, mesmo inspirador. por Eu acho você que ter assim, aceitado o nosso convite. inspirador, mas não podia ser. E principalmente obrigada também por você ter me ajudado com tanta coisa durante a minha gestação, que você me falava, me dava tantas dicas. E depois, durante o meu puerpério, durante todos os perrengues que eu tive também com a mastite, que era você que fazia todos os ultrassons e me ajudou Desesperada, né? tanto. Ave Maria, Foi ela, mama de nada, inclusive, que eu tive. misericórdia. Meu Deus, Fer, deu trabalho, não deu, minha mama? Deu. E hoje em dia, olha pra trás. Nossa, então... Nem lembro mais que eu passei por tudo isso. Mas a verdade é essa mesmo, não lembra mesmo, não. Na época, você fazia, meu Deus, como é que isso vai Mas melhorar? eu lembro, gente, teve no consultório lá, ela foi fazer um ultrassom meu e ela tirou até o líquido, lembra? Ela falou Foi a assim, Fer que foi fez a isso. Fer. Lembra que eu contei? Sim. Ela falou assim, Naná, ó, se você me autorizar, eu tiro agora. Ela falou, porque tem um aqui que tá muito difícil, tá lá atrás do... Eu falei, vai. Ai, E vamos esvaziar o leite, pra poder dar um alívio pra mamãe. Exatamente. Ai, meu Deus Então, do nossa, céu. me ajudou demais. E foi ela que me apresentou tantas coisas. Não, e tudo ela queria ajudar. Minha barriguinha ainda tava pequena, ela falava, Naná, eu tenho uma calça legging lá de gestante, eu vou trazer pra você, você usa. Naná, eu tenho um banquinho lá. Cadê o banquinho, Naná? De colocar aqui na cintura e daí tem um banquinho que depois se alivia pra carregar a criança Ela aqui. vinha com o Léo no ótimo colo, isso. me dava um nervoso aquele Gente, negócio que, cara, tudo que era novidade, a Fer tava ali pra mim. Ela que me apresentava as coisas. Ô, filha, tinha carregador, né? É. E a gente, eu e Marco, a gente costuma dizer, como nós éramos nós com elas, nós éramos pais solteiros com criança, né? Porque cada um fica tá com uma. sempre um com A gente, raramente vocês vão me encontrar só eu e as duas, ou só ele e as duas. Vai acontecer, porque elas vão crescer e isso vai acontecer. Né? Mas geralmente não. Normalmente, se a gente vai pra algum programa, a gente tem que ir os 4. É. Tem que ir os 4, porque elas ainda querem colo, porque elas ainda escapam, porque, né? Então, vai correr um pro lado ou pro outro, eu boto ele pra correr. Bora, corre. Você pega aquela. Esses dias eu fui no shopping com elas jantar e eu fiz, ó, presta atenção. Papai tá viajando, mamãe tá sozinha com vocês duas. A gente vai jantar no shopping. Vamos jantar no shopping. Vocês têm que ficar grudadas na mamãe. Não pode correr. Isso foi... Não sei se vocês conhecem Milena da Carpendinha. Milena é mãe de gêmeos também, só que eles já são grandes. Mili uma vez falou que foi no zoológico com eles. Disse que não podiam correr. Foi sozinha com os dois, devia ter seus 4 anos. Aí disse que chegaram no zoológico, que a criança com 4 anos, energia, Não pode correr. não pode correr. Aí disse que ele fazia assim, mamãe, a gente pode correr lá em volta de mim. Disse que ela ficava parada. E eles ficavam correndo em volta dela. Eu vivi nessa situação. Eu fiz, olha, não pode correr no shopping. Não, as minhas filhas amam rampa. Não sei os de vocês. Se vê uma rampa, elas disparam. E aí tem aquela... Eu parei o carro ali no mercado e subi a rampa, né? Não pode subir na rampa. Elas estavam assim, me dando a mão assim, né? Mamãe, a gente não pode mesmo correr. Eu fiz, vai e para na cortina, que tem aquela cortina. Aí elas, é a mesma coisa, o Léo ama rampa e elevador. Gente, que dureza que é quando ele vê o elevador, ele E quer aí, ficar entrando e saindo mil tipo vezes. assim, né? Eles querem entrar na frente, eu tenho medo de elevador, tipo, Fechar fechar. e você ficar pra fora, Eu tenho neura com isso, sabe? Então, se tá perto, eu já coloco. Mas isso Tenho- pode acontecer. então eu tenho pode, neura com pode. isso. Eu tenho super neura, credo. Senhor. Fer, que maravilhoso. Você quer deixar mais algum recado? Eu acho que a gente já falou um monte, né? Falamos, acho que os recados foram dados aí. Ai, São que bom, amigos. Fer. Obrigada. Obrigada Tem a muita, vocês. a gente tem muito que Não, agradecer, foi ótimo, porque foi foi muito isso, rico, gente. Foi Ai, ótimo. a Foi gente poderoso, foi revelador. Eu acho que vai inspirar muita mãe que história tá assistindo real, com a né, gente. meu? Tanto as mais novas que estão acompanhando, né? Porque a gente tem gente que nem é mãe que assiste a gente e fala, precisa abrir minha cabeça para outras coisas. E esse então já episódio, vai, com né? certeza, também é muito inspirador pra Pra criança. elas, né? Eu acho que é esperançoso pra quem tá ali, né, dos 35 mais, que ainda não cogitou, que já tá tentando e não tá conseguindo, mas pra essas mais novas também, de abrir os olhos e falar, peraí, nem a Fer falou, se existe você tá esse no desejo? 35, 36 e tipo, eu ainda vou esperar mais uns 2 aninhos, né? Dá Eu uma acho que ninguém repensada. espera. Pensa. Eu digo assim, se uma pessoa que tá com 35 e 36, tá? Eu vou esperar. Você quer ser mãe, filha? Não espere mais nada, não, libere. Não tem. Não, o que vai mudar esses 2 anos, minha gente?
Não muda, gente. Não, se tá, não tem... se tá na situação, né, eu digo, né? Se tá na É, situação lógico, ajustada para, Vai né? mudar, vai retardar e vai aumentar um processo obscuro aí. É, disse tudo, o obscuro, dá oportunidade. E pro o trabalho de criar uma criança, seja ela gerada, adotada, vai ser o mesmo se você tem 20 anos, você tem 30, você tem 40. Você vai ter que encaixar, sua vida vai mudar. Com todos, É. né? Os enfrentamentos aos pais sempre. E você vai ter a oportunidade ali de aprender com eles também, né? Porque Ai, quanto. Maravilhoso, A gente gente. aprende com eles, foi ótimo. Que delícia. Eu amei. Eu Fer, também. obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Vocês de casa gostaram desse episódio? Aproveita, já curte nosso canal, compartilha, chama mais gente aí pra estar com a gente, né, nessa super rede de apoio. Isso mesmo. Se você conhece alguma mãe, qualquer pessoa que se interessaria por esse tema, envie esse vídeo aí pra ela, que eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente. E se você quiser compartilhar a história, né? Quiser contar um pouco, para mandar um direct ou até um comentário, fica à vontade, a gente adora escutar, né? Inclusive hoje recebemos uma mensagem, Naná, que você ainda não viu. Inspiradora, assim, tipo, assim, olha, vocês estão abordando os temas de uma forma sensível como eu nunca vi. Obrigada por esses episódios. Muito fofo, assim, sabe? Delícia. Então, tipo assim, estamos no caminho, né? Sim. Não, Estamos no caminho E essa de semana entregar. também, eu tava conversando com uma pessoa que ela falou assim, gente, eu tô amando o podcast e tô amando também o jeito que vocês estão conduzindo. Pois então é mais uma. Estamos conseguindo, estamos vencendo, gente. Tá sendo Tamo chegando reforçado. lá. Que a gente tá recebendo. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Curtam nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijo! Até mais.